Fala pessoal, tudo bem? O episódio de hoje é na realidade um Vale a Pena Ver de Novo. Uma live que eu fiz com o professor Vitor Augusto, do Diário Alzheimer. Ele que tem uma mãe que tem Alzheimer, a dona Miriam, e enfrenta os desafios e as lições que essa doença acaba trazendo para o nosso dia a dia. Então, como a gente já está na reta final do ano e os episódios novos, com novos convidados, vão ser transmitidos a partir do ano que vem, a partir de 2023, achei que seria super interessante trazer para vocês essa live, que foi para mim, na minha opinião, a live mais emotiva, que trouxe mais ensinamentos sobre empatia, as relações humanas, relações familiares, e como é importante a gente realmente pensar de forma positiva para superar os desafios que a vida acaba impondo, né? Então, deixo vocês agora com o conteúdo, deixo vocês agora com a live. Bom proveito! Nosso convidado é uma pessoa que não é da área da saúde, mas ele é uma pessoa que teve que lidar, teve que aprender a lidar, né, se adaptar ao novo cenário em relação à situação que aconteceu com ele, que a mãe dele é portadora de Alzheimer, a dona Miriam. Inclusive ele já está aqui, já entrou. E só para terminar a introdução, antes de chamar o Vitor, pessoal, então ele foi uma pessoa que teve que se adaptar a esse novo cenário, é uma pessoa que vive o dia a dia de alguém que mora, que convive com um portador de Alzheimer. E isso nos traz muito conhecimento, nos traz muitas visões que, eventualmente, ele tem como compartilhar, ele tem como trazer, né? Então, o Vitor hoje é o protagonista. É a pessoa que vai falar, que vai trazer as informações. Eu vou conduzindo aqui de forma bem humilde, aprendendo como um aluno. Antes de chamar o Vitor, pessoal, peguem papel e caneta, tá? Porque pode ser que vocês queiram anotar alguma coisa, alguns insights. É importante, né? Uma frase, às vezes alguma coisa que você ouviu pode ser útil para você levar para depois. Segundo ponto que eu queria me lembrar vocês aqui, ó, gaivotinha, pessoal, de compartilhar. Eu vou compartilhar, queria que vocês fizessem a mesma coisa. Manda para todo mundo, compartilha mesmo, porque é um tipo do conteúdo, cara, que assim, mesmo quem não tem idoso na família, mesmo quem não lide com o idoso no dia a dia, mesmo quem não trabalhe com isso, a visão de mundo, de compaixão, de paciência, de amor ao próximo, ela é importante para todo mundo em qualquer esfera. Beleza? Já temos aqui cerca de 20 pessoas. Já compartilhei, já fiz minha tarefa aqui. Agora vamos chamar o Vitor, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Cadê? Vamos procurar. Tá na área. Só ele aceitar. Vou esperar aceitar aqui, pessoal. Fala, Vitor! Tudo bem, meu amigo? Fala, Rafa! E aí, galera, beleza? Boa noite, tudo bem? Que prazer, satisfação imensa, viu? Obrigado pelo carinho aí. Pelo convite também, legal, né, cara? Que a gente se encontrou. Pois é, cara. Assim, o seu trabalho me emociona muito, sabe, Vitor? Quando eu pensei em te chamar, foi porque eu falei assim, cara, é tão sincero, é tão legal a forma como ele lida, não só com a sua mãe, mas eu vejo a relação que você tem com seus amigos, com as outras pessoas da família, que eu falei, acho que faz muito sentido, porque o que eu queria trazer para essa live, eu estava até falando isso na introdução, é justamente esse lado mais humano, sabe, das relações, Vitor, porque o Alzheimer, ele te provoca, ele faz com que você tenha que se adaptar a muita coisa. E ele faz você aprender muitas lições com isso também. Então, cara, hoje a noite é sua, tô aqui para conduzir a conversa, mas antes da gente começar, eu fiz uma enquete ontem, perguntando quem te conhecia, né, para nossa audiência. E 87% não conhece ainda. Então eu falei, ó, vou começar então se apresentando. Manda aí, quem que é o Vitor? Explica um pouquinho para a galera. Galera, boa noite. Boa noite, Rafa. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado por poder estar aqui. Pessoal também aqui do meu Instagram, que já está chegando por aí. Eu já mandei para uma galera aqui. E daqui a pouco você me dá um tempinho que eu vou enviar de novo, tá? Então, quem estiver online aí, já manda para o pessoal aí quantos o Instagram deixar. Mas eu sou o Vitor Augusto, eu sou músico há 15 anos, sou músico profissional. Já trabalhei em algumas empresas, né, de ordem privada, mas em 2018 eu deixei tudo para viver só de música, né, para me aventurar mais na música. Porque era algo que me completava, né? Me satisfazia, porque eu sempre fui músico, né? Sempre tive esse pezinho na música, né? Aos 9 anos eu já cantava em festivais de karaokê e tal. E já ganhei um festival junto com meu pai. Tipo, eu fiquei em 10º e meu pai ficou em 9º, sabe? Então, nossa, cara. Dentre, tipo, 50 participantes, sabe? E eu era uma das únicas crianças.
Então, eu ficar em décimo, Legal. meu pai em nono, nossa, aquilo eu vi o mundo girar. E aí a música sempre fez parte da minha vida, do meu estilo de vida, sabe? Porque eu conquistei amigos através da música. As pessoas chegaram até mim através da música. Eu atingi pessoas através da música. Eu servi a Deus e sirvo até hoje através da música, porque eu canto na igreja e retiros. E hoje o que eu faço através da música pelas pessoas é o que eu faço no meu Instagram, né? Eu consegui digitalizar o bem que a música traz para mim na minha vida, né? Simplesmente por abrir as portas da minha vida, porque o que eu mostro aqui no nosso dia a dia é simplesmente abrir a câmera e play. Eu fiz até um The Flash, assim, porque eu contabilizei. Eu demoro 3 segundos para tirar o celular do bolso, ativar a câmera e então, começar a filmar. Porque, cara, durante o dia acontece muita coisa aqui em casa, sabe? E às vezes eu não consigo passar para todo mundo os stories que as pessoas acompanham bastante. Acho que tem hoje chegam a quase 13 mil pessoas todos os dias acompanhando os nossos stories. Porque a Legal. vida acontece, né, nos stories. Olha só, quem diria, a vida acontece nos stories. Mas nessa forma metafórica da gente falar o que é essa vida na internet, né? Que a gente tem hoje essa porta aberta da nossa casa através da internet. As pessoas sabem onde eu moro, as pessoas sabem onde me encontrar, as pessoas me encontram no shopping e falam, nossa, dona Miriam, como é que está e tal. Então, assim, pelo fato da música sempre abordar tudo que o mundo tem de bom, ele pode te traduzir através das músicas, através das canções, entendeu? Então é muito importante hoje o que você ouve, o que reflete nos seus ouvidos, é o que reflete, de certa forma, a sua vida e seu estado espiritual, seu estado emocional, né? E a música ela é capaz de trazer essa cura, né? Lá do princípio, lá da fonte. Então, como eu sempre permeei essa boa música, mas na minha visão, lógico, né? Outras pessoas podem não concordar, mas essa boa música me trouxe, me deixou ali focado no que eu deveria fazer na minha vida, que é servir, que é focar em trabalhar pelas pessoas. E então isso é um chamado, de certa forma, sabe, Rafa? Uhum. Como isso foi sempre. Eu fui me adaptando a alguns desafios, como o de cantar em festivais, ou de profissionalizar de fato, montar uma banda, trabalhar em casamentos como eu trabalho hoje em dia. Trabalho aos finais de semana e aí durante a semana inteira eu cuido da minha mãe, sou cuidador integral. Preciso trabalhar no final de semana, amanhã, sexta-feira, eu vou tocar em algum lugar, eu pago uma diarista, uma cuidadora, que Uhum. vem cuidar da casa também, e eu não falei diarista porque ela a princípio foi como diarista. E aí ela se dispôs a ajudar a minha mãe, entendeu? Viu, começou a fazer parte desse ambiente nosso, e entendeu que minha mãe também precisava e que eu precisava. Então ela começou a se oferecer, Vitor, eu ajudo tua mãe. Ou quando você for tocar, pode me chamar, eu venho aqui cuidar dela e tal. E ela foi pegando todo o mandado muito fácil, muito rápido. Então ela para mim, ela já se tornou uma cuidadora, entendeu? Então essa pessoa fica comigo aqui em casa, fica com a minha mãe aqui em casa até eu voltar do trabalho, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, que é um trabalho que a gente começa à tarde e sai embora de madrugada. Só que é muito gratificante também. Só que eu tenho que pagar essa pessoa, então eu já até justifiquei, ó, subi meu cachê por causa disso, tá? Eu tenho que pagar alguém pra ficar com a minha mãe. Mas eu já queria subir faz tempo já. Cara, eu vou te falar que se você divulga esses lugares que você trabalha, pô, você tem um engajamento legal nos stories, né? Então, eu acho que até justifica o cara te pagar também um cachê a mais, porque rola até uma divulgação, o trabalho Não, até isso de está mudando publicidade. ainda. Isso é uma É. coisa que vem mudando. O que a gente experimenta hoje. O Instagram nosso, cara, ele cresceu muito em pouquíssimo tempo. Em 6 meses, 6 meses atrás eu devia estar com uns 7 mil seguidores. Foi quando começou, porque eu tinha 2 mil seguidores. E aí Uhum. começou essa ascensão um pouquinho devagar, o pessoal foi vendo e tal, e acompanhando. E esses são os verdadeiros fãs, assim, sabe? Os que acompanham a É. Dona Miriam desde muito tempo. Porque vê as nuances da doença, vê as curvas que a doença faz. E isso é muito importante para a pessoa que está vivenciando uma experiência parecida com a minha, para saber que existem isso, que não é só com ele, que não é só ele que está nessa, entendeu? E eu me sentia um pouco sozinho. A ideia de fazer o Instagram para divulgar esses assuntos, divulgar o que eu faço, e não era a intenção divulgar, surgiu da ideia de uma amiga da Carol, que tá comigo hoje até
no ícone ali na foto de perfil do Instagram, porque ela faz parte, cara, no dia a dia mesmo. Cuidar da minha mãe, me ajudou em muita coisa. Foi a primeira Ela é da sua cuidadora da minha banda? mãe. Hã? Ela é da sua banda, não? Também. Mano, Também, né? mano, as coisas que acontecem na minha vida, tipo, é muito, tá ligado? Tudo É. conectado. Ela entrou na minha vida faz uns 9 anos já e a gente sempre foi parceiro musical. Ela é a voz feminina mais bonita que eu conheço, sinceramente. Eu não, tipo assim, padrão Marisa Monte, assim, tá ligado? De única a pessoa como ela é, entendeu? A voz dela e tal. E houve também essa simpatia de pessoas espirituais, de almas que se encontram, sabe? E a gente não tem um relacionamento, ela é casada com outra mulher e tal, e eu sou hétero, e não tem nada a ver essa relação, que as pessoas até fazem, né? Tipo, você é casada com a Carol? A Carol é mãe do seu filho? Não, cara, a Carol canta comigo, me Viagem. ajuda com a minha mãe, e é uma mulher, Uhum. entendeu? Não é um homem. Enfim, essa relação que a gente tem, cara, trouxe dentro da música, porque ela falou assim, Vitor, posta um vídeo cantando para sua mãe. Eu falei, caramba, verdade, cara, eu cobro X valor ali para uma pessoa me pagar para me ver, e eu não vou cantar para minha mãe de graça? Que absurdo, né? Já comecei por Exato. aí. Falou, pô, faz alguma coisa. E aí o que Uhum. acontece? Em 2000, eu saí em 2018 de um trabalho fixo, fui viver só de música. A pandemia, Rafa, baixou tudo os eventos. Os eventos foram todos adiados. Então eu Sim. fiquei um tempo muito ocioso e da forma mais perigosa do ócio. Aquele ócio sem exercício físico, sem estímulo cognitivo, sem exercício, para nada. Tá entendendo? Você só vive aquela vida ali. E às vezes pingava um evento ou outro e tal, então eu ainda conseguia vir trabalhando e nunca tive esse medo, assim, eu não tenho essa escassez de pensar, puxa, amanhã eu não vou conseguir porque eu não tenho trabalho e não sei o que, preciso trabalhar fixo, senão as pessoas não vão me dar valor. Então eu não pensava muito nisso porque as coisas vinham acontecendo. Ah, Deus falava assim pra Uhum. mim, cara, cuida do meu, que eu cuido do que é teu. Então, velho, nesse período de pandemia, eu trabalhei muito em acampamentos da igreja. Eu conseguia sobreviver, assim, das formas que eu não sabia como. Sabe o que começou a acontecer? Noivas, geralmente, como a gente trabalha com casamentos, as noivas fecham com um ano de antecedência. Tem noivo que começa. Tem gente que começa a fechar a banda com 2 anos de antecedência. Sim, eu No sei bem como nosso é que é isso. caso, entendeu? Eu No casei em nosso caso foi 2017, cara. diferente. A gente organizou tudo com 2 anos de antecedência. Exato. O que aconteceu também, um movimento? A agenda futura nossa estava um pouco livre, de certa forma, estava bastante livre a nossa agenda tipo, para 2022, né? Que daí o 2020 adiou para 2021 inteiro, né? Esses noivos que remarcaram, a gente só remarcou. Só que o que aconteceu? Vários noivos que foram remarcar, as bandas já tinham essa data já indisponível. Poxa, precisamos Uhum. trocar a banda. E aí eu entrava. Na hora que a noiva entrava comigo, eu recebia entrada, às vezes de R$ 1.000 de entrada livre, que eu poderia usar na minha casa, entendeu? Então, eu olhava para cima e falava, Deus, é Sim. isso que eu preciso. E é só disso que eu preciso para sobreviver. Então, a pandemia veio, só que não me baqueou nesse sentido. Então, eu consegui olhar para algumas coisas, inclusive para esse ócio que eu estava entrando, e eu estava entrando numa. Eu não estava entrando num processo depressivo profundo, mas eu estava percebendo que o caminho era esse. Você está entendendo? Sim. Porque se eu não Vai entrar tinha, naquele eu não tinha tédio. e eu não tinha motivação para buscar a resolução, que é muito clara, né? Que é mudar o hábito, mudar o estilo de vida e tal. É servir alguém. Olha só, e já a gente chega nisso. O fato de você servir alguém te coloca em serviço, te coloca em trabalho. Você tá entendendo? Te Isso. coloca em atitude. E aí, cara, o que que acontece? Com a pandemia, tal, eu vi que eu estava entrando nesse processo, fui fazer um tratamento com uma psicóloga, não gostei. E aí eu falei, cara, perdi dinheiro. Aí eu me senti mais mal ainda. Só que isso aí me serviu de impulso para falar, não vou gastar dinheiro com isso, eu vou ficar bem. E aí, cara, minha vida começou a melhorar nesse sentido. Boa. Sabe? Pô, foi legal Uhum. demais. Só que eu precisava de serviço, cara. Eu precisava servir. Você tá entendendo? E talvez esse seja o desespero das pessoas. Fala, eu preciso arrumar um emprego. Não, você precisa servir alguém. Meu irmão me liga, lá de Maringá. Eu moro em Umuarama, Rapidinho, Maringá é só fazer Pode falar. um adendo ao que você está falando, Vitor, só para acrescentar. Isso que você falou é muito importante. Porque assim, muita gente que está assistindo aqui a gente trabalha como cuidadora. E às vezes, no dia a dia, no meio da dificuldade, ter que pagar boleto, aquela coisa toda,
às vezes a cuidadora ela esquece desse detalhe, né? Que é o detalhe fundamental e mais importante de todos. Que assim, a pergunta que às vezes a gente recebe no WhatsApp aqui é: vem cá, quanto é que vocês estão pagando no plantão? Tipo, na cara, assim. Tipo, a primeira pergunta não tem que ser essa. A primeira pergunta tem que ser: oi, tudo bem? Vocês têm alguma oportunidade? Eu estou querendo servir alguém, eu estou querendo ajudar, eu estou querendo doar meu tempo, eu estou querendo ser útil. E aí depois você vai descobrir quanto que é o plantão, como é que vai ser. Mas assim, as pessoas esquecem um pouco disso. Mas a raiz de tudo, eu acho que o principal valor que a gente tem que levar para o mundo é a nossa capacidade de servir. É isso que traz o nosso propósito. E aí a grande sacada é, ao longo da vida, você vai descobrir de que forma você vai conseguir servir melhor as pessoas usando o seu talento. Pô, você está usando o seu talento para música, você está usando o seu talento, que é o coração enorme que você tem, para se doar para sua mãe. Então você usa o seu talento de diversas formas. Isso é super bacana. Você tem um talento de comunicação que você faz que você usa nos vídeos, você usa na internet. Então, a grande sacada, eu acho que da vida é essa: você descobrir seus pontos fortes, seu talento, e utilizar isso para servir as pessoas. Né? Esse é o adendo que eu queria fazer. E aí que tá, é o de graça. Porque o que você dá de graça, você recebe como graça, tá ligado? O que eu forneço para as pessoas aqui, que as pessoas entendem como aprendizado, como para mim também é um aprendizado, porque eu estou estudando junto com as pessoas, entende? Então eu penso que assim, e eu não vou tirar também o mérito, eu acho que pode ter ficado subentendido que eu falei que as pessoas não precisam de terapia. E nessa época eu ainda não era cuidador, tá? O cuidador precisa sim. E Precisa. eu faço terapia online e mudou a minha vida depois da terapia, porque a gente precisa falar. Quando eu me encontro falando comigo mesmo, que seja, mas que tô tendo a oportunidade de falar sobre mim, é isso que me faz curar, entendeu? Isso tem me feito curar demais. Isso eu não estava tendo a oportunidade de fazer no ócio, né? Porque senão você fica falando ao vento. E aí o que acontece? A música nesse sentido, na hora que eu precisei ajudar o meu irmão, que foi a minha oportunidade de serviço, olha só. Meu irmão me liga, eu moro a 150 km de Maringá, eu moro em Moarama, no Paraná, e ele me ligou e falou: Vitão, tá foda, cara. Ele tava cuidando da minha mãe fazia 1 ano e meio. Deu o diagnóstico em 2019, ele abraçou, cara. Ele abraçou e falou: é a minha missão aqui como filho primogênito e tal, e abraçou como com unhas e dentes. Só que as limitações que a gente tem são de acordo com a capacidade evolutiva de cada pessoa, com o estado evolutivo de cada pessoa. Dele para consigo mesmo, dele para com as pessoas. E quanto mais distante a gente se vê de nós mesmos, a gente vai se ver mais distante das pessoas também, porque a empatia ela vai partir de nós, né? Do quanto a gente se conhece e quanto a gente gostaria que a gente fosse bem tratado numa situação parecida como essa, certo? Mas o que acontece é assim, quando a gente cai de gaiato, Rafa, a gente cai sem estudo nenhum, sem aprender, você nunca ouviu falar o que é Alzheimer, o que é demência, você acha, tipo, Alzheimer é demência, o que é, mas é tudo a mesma coisa, quem que tem, poxa, é caduquice, é doença de velho. Só que como que você vai falar que é uma doença de velho numa pessoa de 54 anos? Então, assim, eu vou voltar nessa parte do diagnóstico da minha mãe para vocês entenderem como ela foi daí morar com o meu irmão. Ela, em 96, no parto de 1996, do meu irmão mais novo, ela teve uma pré-eclâmpsia. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e os médicos conseguiram voltar. O meu irmão nasceu tudo bem, foi uma cesárea, e no fechamento da cesárea ela teve uma pré-eclâmpsia e voltaram ela. Depois de 7 dias que ela estava sentindo dores, que ela foi para casa e tal, que ela estava sentindo dores, e os médicos falando, é gases e tal, não sei o quê. Ela falou, chegou um certo dia que ela estava com muita dor, ela falou: olha, eu não saio daqui enquanto vocês me internarem. Não saio daqui. E aí internaram ela, fizeram exames e tal, e viram uma inflamação quase que generalizada na parte do ovário e do útero dela. Porque ela pegou infecção hospitalar na cirurgia de fechamento, na cirurgia da cesárea. Nossa. O que acontece? Ela foi para a mesa de cirurgia, arriscadíssima cirurgia, porque abriu de fato a barriga dela inteira. E nessa remoção, cara, ela teve um PCR grave, considerado grave, porque ela ficou 2 minutos e 37 segundos sem oxigenação, sem batimentos cardíacos. E aí, eu me lembro de uma cena
em que eu tava, acho que eu tava em casa com meu pai recebeu uma ligação urgente, corre aqui pro hospital. E era minha mãe entrando na UTI e os médicos tentando ressuscitar ela. A gente chegou Caramba. lá, eu acho que a gente estava no hospital já. Porque foi muito rápido. Eu consegui ver uma cena que nunca saiu da minha cabeça e eu precisava ver aquela cena. E ela se concluiu hoje, né, para mim, na minha história. Meu pai tava assim olhando, eu olhava, eu só conseguia ver meu pai. Eu via aqui aquela porta de correr, de abrir assim, né, da UTI. Uhum. E eu lembro que meu pai olhando para aquela porta, sem entender nada, eu tinha 6 anos na época. E aí o pai, o que que é? O que que é? Chacoalhando a perna dele e tal. E o que que é? O que que é que ele tá chorando e tal? E aí ele me levantou, cara. Ele me colocou naquela janela de 10 por 10, 15 por 15. E eu vi uma multidão de médicos, de pessoas em volta de uma mulher e desfibrilador. Eu não sabia que era desfibrilador, mas eu vi uma mulher levantando e saltando da maca. Eu gravei aquela cena, mas não me chocou aos olhos, me chocou aquele movimento brusco que ela estava fazendo, que aquela mulher estava fazendo, porque eu não consegui colocar minha mãe lá naquela pessoa, entendeu? Eu não enxerguei de fato para raciocinar a tempo. Mas foi o Sim. suficiente para aquela cena ficar gravada. Eu vi muitas pessoas, eu vi mais de 10 pessoas tranquilamente. E hoje também eu vim entender, hoje, aos 32 anos, eu fiz 31. Olha só, eu tô querendo colocar 32, eu tô com 31. Investigando, cara, quando você vai convivendo com a doença e você não tá satisfeito com o diagnóstico, você aceita. Aceitar faz parte. Mas não estar Uhum. satisfeito não significa que você não aceitou. Aceito esse diagnóstico, mas eu não estou satisfeito com o que eu entendo sobre ele ainda. Buscar saber o que aconteceu nesse dia, para mim, foi muito importante. Porque se confirmou essa história, eu entendi o que aconteceu de fato com a narrativa do meu pai, o que aconteceu, como é que foi esse processo lá no hospital, que daí, como o hospital viu que foi um erro médico, eles pagaram toda essa cirurgia, que tinha ficado centenas de milhares de reais, que eu não sei quanto que tinha ficado essa cirurgia. Mas o que aconteceu após esse PCR é que já foi o primeiro milagre da minha mãe. Por quê? Com uma parada cardiorrespiratória de quase 3 minutos sem oxigenação, se já no Muita primeiro coisa. minuto o cérebro já começa a falar assim, galera, morremos, vamos desligar aqui, vamos encerrar aqui o expediente. É, E ela muita voltou, coisa. cara. Então existe essa reação, já existiu essa reação química traumática já, né? Esse curto-circuito, né, que ela sofreu ali, já houve um rompimento, e os médicos, né, induziram ela ao coma, e nesse processo de dias, eu estou nos dados, nesse período de coma de 72 horas de padrão, e se ela não acordasse em 72 horas, aí sim seria um problema, né? Uhum. Ela acordou nessas 72 horas e os médicos disseram, olha, pode ser que ela volte, pode ser que ela não volte, pode ser que ela volte sem falar, é muito provável que ela volte sem andar, sem andar ou com algum problema de locomoção, porque o cérebro dela do lado direito foi afetado. E só que, de certa forma, ela teria esse problema mais psíquico, que seria o mais imediato, essa sequela, né? E, cara, minha mãe voltou normal, normal. Nossa, Como, total como milagre. alguém, Total. como alguém que desperta de um sono. Foi Caramba, inacreditável. Os muito médicos bom. falaram. Só que mesmo o ceticismo do médico, ele tem que lidar com a realidade. E isso é muito importante também, a gente não se né, para a gente não se vislumbrar e filtrar os tratamentos que às vezes as pessoas falam para nós. Cara, hoje no Instagram chega 30 tratamentos diferentes por dia. Ó, o fulano lá em não sei o que descobriu a cura, outro que não sei o que não sei o que o lá de Oxford que colocou a pessoa numa câmara a 200 graus Celsius lá para ver se ela. Pô, calma. Entendeu? Então, tipo assim, esse filtro vem a partir do quanto você se dedica para desvendar o que aconteceu por trás de tudo isso, entendeu? Os médicos na época alertaram os meus pais, o meu pai, de olha, ela teve um dano grave. Não é possível que ela não tenha alguma sequela de alguma coisa. Então, uma hora pode ser que essa conta vai chegar.
digamos assim. Não foi com essas palavras, mas ficou subentendido isso. Então eu já entendi, isso já fez para mim parte da aceitação da doença. Poxa, já liguei. Só que vários gatilhos aconteceram e esses gatilhos, sim, muitas pessoas passam por eles despercebidamente, assim como nós passamos. Pós esse problema, ela teve depressão pós-parto, ela teve ataques de pânico devido a trabalho, que ela era bancária, cara. Eu já fui bancário também, sei como é que é, cara. Pô, então você sabe, na época do Itaú, lá 98, 97, era muita carga, né? Muita carga. Minha mãe era uma funcionária excelente e ela começou a pesar no momento em que pediram para ela assumir a gerência e ela não deu conta, porque é muita pressão. Ela não conseguia ver os filhos dela. E para ela, a prioridade era os filhos dela. E isso deixou ela muito doente, não poder ter esse contato. Era 11 horas da noite, minha mãe estava no banco. E a gente ligando para minha mãe à noite, desesperado. Mãe, o Vinícius tá me batendo aqui. E meu irmão se socava. Então eu não dava paz para ela também, né? Fazia o serviço ficar pior ainda, né? Pô, verdade. E aí o que acontece? Coisas que acarretaram. O estilo de vida que ela tinha, essa pressão, um terceiro filho, numa fase que ela não podia necessariamente. Então, só que lógico, ela aceitou o terceiro filho, de certa forma, porque minha mãe, ela tem um amor inesgotável, entendeu? Então ela aceitou. Só que esse período que ela viveu de, poxa, de incerteza, isso acarreta, né, até na gravidez. E então veio puxando esses traumas, né? O trauma, de fato, foi esse em 96. Mas depois a gente teve, eu te falei, cara, outra comparação que eu fiz nesse ponto da minha vida hoje, que daí eu olhando para trás falo, caramba, era isso. Não tem como a gente falar, ah, qual foi o primeiro sintoma? Não dá, as pessoas me perguntam, Rafa, ô, Vitor, qual foi o primeiro sintoma? Não sei. E tanto faz, tá entendendo? Mas de fato... Isso não vai mudar nada, não vai mudar o fato, né? Claro, a minha mãe era uma ótima cozinheira. Sempre foi uma ótima cozinheira. Depois de 96, o feijão dela nunca mais foi o mesmo. E é isso aí. Isso aí, Alzheimer, como é que a gente vai falar que era? Como é que era? É só quando você junta o quebra-cabeça, é impossível de saber. Por isso que eu falo que não importa, entendeu? E aí, depressão pós-parto, a gente teve esse período de bipolaridade que ela teve, aí teve, depois em 2002, meus pais se separaram, entendeu? Minha mãe, ela procurou a espiritualidade e isso foi, cara, tudo que minha mãe é hoje é mérito dela. Tudo que minha mãe tem hoje é mérito dela, você entendeu? Se eu posso dar essa condição para ela hoje de experimentar, experimentar esses picos de felicidade, é porque ela deixou a pensão ali que ela consegue suprir a casa e é o necessário, entendeu? O que entra na música é onde eu vou entrar com os tratamentos com ela, eu testo alguma coisa ali, cannabis medicinal, testamos, foi ótimo. A gente testou vitamina, suplemento vitamínico, testamos, foi ótimo. Só que quantas pessoas não têm acesso a isso? Só que esse mérito é da minha mãe. Esse mérito é todo dela, né? É todo o sacrifício que ela fez. Porque desde 96, Rafa, desde que aconteceu esse episódio, ela não conseguiu voltar a trabalhar. Então ela veio de 96 até aqui, o ápice da doença, ela veio com essa carga de INSS. Vai, reprova, perícia, INSS volta, e os médicos falam, não, ela tem que aposentar, e o INSS fala, não tem. Então ela viveu essa guerra. Então o estilo de vida da minha mãe não favoreceu ela. Ela teve esses problemas durante a vida dela de bipolaridade, não sei o quê, e às vezes as pessoas olham e falam, nossa, meu pai gritou com uma pessoa na rua que não é um comportamento dele. E às vezes, como é que você vai falar, ah, é Alzheimer? Não dá, entendeu? Não dá. Até que em 2018, ela negociou a casa dela. Ela falou, ela tava falando assim, eu tenho saudade de apartamento, eu gosto de apartamento. A gente devia ter ouvido ela e dado um jeito de trocar, se a gente tivesse essa sensibilidade. Mas eu não tinha essa sensibilidade até então, porque eu não tinha um relacionamento muito próximo com a minha mãe. Há anos eu não tinha um relacionamento próximo com a minha mãe. Não teve nada disruptivo. Mas também a vida não favoreceu esse contato mais próximo nosso. Porque minha mãe, ela precisou cuidar de outras coisas. Então tá tudo certo. Só que hoje eu tô tendo a oportunidade de devolver isso para ela, sabe? Né? Eu nunca me culpei por esse momento em que eu deixei de estar muito próximo dela.
Só que hoje eu tô podendo retribuir. Então, assim, nós não vimos esses Até primeiros sintomas, só... aproveitando esse ponto, Pode Vitor, falar. muita gente se culpa, às vezes, por não conseguir dar a devida atenção para os pais, não ter dado no passado e depois de um tempo começou a dar e tal. Eu também, cara, assim, eu tive uma relação com a minha mãe muito conturbada numa época da minha vida, quando a gente morava junto. A gente pensa muito diferente, a gente tem visões de mundo muito diferentes. Depois eu comecei a aprender a lidar melhor com ela. Ela começou a aprender a lidar melhor comigo. Então não é porque você teve uma situação X no passado que você não pode consertar isso depois em algum momento da vida. E nunca é tarde para você consertar. Agora, o importante é que em algum momento você realmente resolva. Porque é muito ruim você guardar pendências em você, né? Então, para quem está assistindo agora, se você tem algum problema com seu pai, com a sua mãe, ou se você não é tão próximo assim, não é que seja um problema, às vezes você não tem essa proximidade toda, não se culpe, em algum momento é possível que isso se conserte. E depende muito da gente também, dos rumos que a gente dá para nossa vida, das coisas que acontecem, mas certamente as coisas acontecem da forma como tem que ser, né? E se hoje você está tendo essa oportunidade de se aproximar da sua mãe, cara, isso é porque tinha que ser dessa forma. E eu acho que muito mais do que um peso na consciência qualquer do passado, você tem que ter gratidão por esse momento, né? E eu acho que você tem isso, você tem essa visão. Só que é legal para a galera que está assistindo a gente receber também um pouco essa mensagem, sabe? Então, na hora que você falou isso agora, me veio isso na cabeça. Eu falei assim, tem Demais, que... mano. E manda esses insights, pode mandar, que senão eu vou emendar de falar aqui, eu não te deixo falar e já. E só pra gente concluir essa linha cronológica ali de como que eu cheguei na vida da minha mãe, aconteceu em 2018 um episódio, cara, que ela negociou a casa dela num apartamento que ela gostava lá e tal, e vamos fazer, assinou o contrato, passou a entrada, e aí, uns 2 dias após, ela se sentiu muito confusa. Não, não é isso que eu tô. Não, não tá certo, não sei o que. Eu não falei, não, eu não tava sabendo disso. E ela sentiu o ápice da confusão. Até que daí os corretores entraram em contato comigo e falaram, Vitor, sua mãe não tá bem, porque tá acontecendo isso e tal, blá. E eu falei, cara, vamos resolver isso daí. Tem como inverter? Tem como a pessoa devolver a entrada? Tem e tal, perdemos R$ 8.000. E não que isso foi perder, não que perder o dinheiro foi o ponto-chave, mas meus olhos assim se voltaram para essa confusão específica. O que a gente precisa? De um neurologista. É um problema psíquico, vamos atrás de um neurologista. Começou essa investigação do que está acontecendo e ela fez vários testes, acompanhou ela por umas 12 sessões e depois de 3 meses ela me entregou um relatório de uma perda cognitiva bem rápida, um declínio cognitivo bem avançado, com uma curva de avanço muito rápida, né? E que ela... É isso, a reação vai essa. Sinto muito, entendeu? Essa que é a sentença pode ser que seja essa, mas que de fato, quando a pessoa recebe diagnóstico, as pessoas ali que tomam como sentença final, e algumas nem aceitam ali, né? O médico vai lá e fala, olha, tua mãe tem Alzheimer, e a pessoa, não tem nada. Mas isso é um outro mérito. Tem gente que não quer acreditar, né? E tem Isso outras pessoas que acontece. também recebem de uma forma muito doída aquele diagnóstico. Eu até queria te perguntar exatamente isso. Como é que foi para a dona Miriam receber esse diagnóstico? Porque, só para contextualizar um pouquinho, cara, eu tenho um caso também na minha família que não chega a ser exatamente isso, mas meu pai ele tem Parkinson e ele foi diagnosticado com 52 anos. E agora está fazendo 60. Então, quer dizer, já está há 8 anos aí convivendo com a doença. Só que ele é uma pessoa jovem e ele foi diagnosticado muito jovem também. Ele não tem a mesma questão do avanço de perda cognitiva que a dona Miriam tem, mas o meu pai, ele assim, parte de mobilidade, ele já está tremendo muito, já está bem mais lento do que ele era. E quando ele recebeu esse diagnóstico com 52 anos, foi um baque para ele muito grande. Eu lembro que eu fiquei com medo na época até dele estar em depressão mesmo, porque realmente foi muito difícil para ele. E ele recebeu como uma sentença de morte, né? Como é que foi para vocês, cara? Cara, foi... Eu vou falar que foi tranquilo? Foi tranquilo. Acredite quem quiser. É mesmo que a pessoa perguntou para mim, Vitor, e como você tá hoje? Aí eu fico assim, eu fiquei assim, tentando procurar algo para falar, cara,
tá foda. Mas eu procurei, Rafa. Eu falei, eu tô bem, tá tudo bem. Eu tô servindo, tô trabalhando, tô curtindo, eu tô vivendo e estou aprendendo. Eu acho que assim, tudo é aprendizado. Tudo foi um aprendizado. Por quê? Para mim, aquela consulta, a fatídica consulta que eu gravei ela, não sei, Sério? algo me estralou, porque eu precisava mostrar para o meu irmão. Meu irmão não poderia comparecer nessa consulta. Que foi que, assim, a neurologista que falou, olha, sinto muito, eu não tenho mais como ajudar, porque ela não ia entrar com medicação, a gente entrou pelo SUS daí. A neurologista do SUS olhou e falou, olha, ela tem todos os sintomas de Alzheimer, entendeu? Então vamos tirar uma ressonância só para a gente saber se tem algum tumor, para a gente descartar algumas coisas, ver como é que tá os índices de vitamina, tentar suplementar agora alguma coisa e tal. Só que não foi bem sucedido esse processo da suplementação e talvez já ajudaria muito já, porque hoje o que tem ajudado muito a minha mãe é a suplementação de vitaminas. Uhum. Mas sem tirar esse mérito, às vezes, de uma falta de conhecimento e de caminho dentro da própria medicina tradicional, né, dentro do SUS principalmente, que o SUS não consegue indicar você para, olha, vai para uma medicina integrativa, vai para uma medicina naturalista, porque essa alopática não vai te ajudar muito no que você precisa hoje, sabe? Porque para ajudar na demência, ainda mais a precoce, né? Se os medicamentos já não servem muito para a demência atual que a gente tem hoje, que me deixava minha mãe super apática quando ela tomava as medicações alopáticas, e a gente conseguiu tirar isso graças ao canabidiol. Fazer isso acontecer, cara, é um processo muito difícil. Só que assim, na época que a gente recebeu esse diagnóstico da médica neurologista lá de Maringá, que é onde meu irmão falou assim, ó, cara, ela tá mal, vou levar ela para morar comigo, ela não pode morar sozinha mais. E aí a gente entrou. Meu irmão passou a morar com ela, e aí ele levou ela para Maringá, e lá a gente começou a fazer esse acompanhamento, e a neurologista deu, ó, é Alzheimer, vamos tratar como Alzheimer, porque, né, para ter um diagnóstico, para vocês conseguirem aposentar ela, e isso foi muito importante, Rafa, muito mesmo. Ó, aposentem a dona Miriam, entrem com a aposentadoria do INSS e tal, e deu muito certo esse processo. Aquela consulta onde ela falou, ó, é Alzheimer, dona Miriam, a senhora tem Alzheimer, tal, não sei o quê. Para mim, na minha cabeça, aquela consulta quase que nem existiu. Eu não consigo lembrar dela na cabeça. Então, tipo, é Alzheimer, parece que o mundo abre, o seu chão abre, só que ele abre todas as possibilidades. Para mim, o que abriu foi uma caixa de possibilidades, entendeu? Daquilo não ser a sentença final, digamos assim. Para aquilo não ser a sentença final, eu precisaria estudar. Era o mínimo que eu poderia fazer. Não despertei para aquilo naquele exato momento. Por quê? Quem estava com ela era o meu irmão. Eu só fui nessa consulta. Então eu estava distante dessa realidade, do que era Alzheimer. Eu não sabia nada. Eu fui para a consulta só para ver. E por isso que eu gravei. Falou, Vinícius, você que entende mais disso, ouve como é que foi. Mas que só bastou eu falar, cara, é Alzheimer, tá aqui a prescrição de 2 medicações e é isso. E na real, Vitor, o pior não foi nem o diagnóstico do Alzheimer. O pior mesmo era o momento em que você estava num limbo sem saber exatamente o que era, né? Você está vendo que tá tendo perda da parte cognitiva e tal, mas você não tem o diagnóstico fechado ainda. Então, acho que quando o diagnóstico vem, ao invés de ele vir como um baque, talvez para você tenha vindo, como você mesmo falou, como um mar de possibilidades. Bom, beleza, então o cenário que eu tenho é esse. O que eu preciso trabalhar para fazer o melhor tratamento que eu puder dentro disso, né? Uhum. E assim, você falou sobre a questão dos remédios e tal, só que a gente sabe também que, pô, o remédio é uma pontinha ali do que precisa ser feito na realidade, né? Um tratamento é muito extenso, tem várias pontas, né? Você tem que entrar com fonoaudiólogo, você tem que entrar com musicoterapia, você tem uma série de coisas. Quais tratamentos que você sentiu que, no caso da dona Miriam, foram mais efetivos? Quais que você experimentou? Conta um pouquinho sobre esses tratamentos. A gente teve a infelicidade dessa médica neurologista só passar a medicação e tá, e o que a gente deve fazer agora? Ela, volta daqui 3 meses. Então a gente não teve esse encaminhamento já direto, sabe? Então ela continuou lá em Maringá. Meu irmão teve a percepção de colocar ela no centro-dia, de já colocar ela em atividade, entendeu? De estar por lá. E eu estava aqui em Morama, ainda, né, vivendo aquela fase do meu ócio que eu estava dizendo.
Uma pessoa que eu já vou concluir essa parte sobre o diagnóstico, ela falou, pode falar para a pessoa que ela tem Alzheimer? E eu, se fosse hoje, eu não falaria. Porque não teria porquê, ela iria esquecer de qualquer forma. Por quê? Como a gente falou, a consulta foi com ela junto, ela ficou por semanas, Rafa, falando sobre sabe o que aconteceu? Você viu lá o resultado do Exato. diagnóstico? É Alzheimer. E às vezes ela falava isso mais de uma vez por dia, isso deprimiu ela, cara. É. Tá entendendo? E o que acontece? Então, conta? Não conta. Tá, mas como que eu vou levar a pessoa e combina com o médico? Ó, não fala na frente dela não, se for o diagnóstico, né? Converse Uhum. comigo depois. Eu tiro minha mãe do consultório, mas não fala na frente dela. Mas assim, é uma das formas, né? Se quiser contar, fazer o quê? Mas eu não contaria. Mas a minha mãe conseguiu superar. Com o tempo, a gente foi entendendo a doença. Quando que de fato os tratamentos alternativos entraram, que foi a medicina mais integrativa começou a entrar, foi quando eu trouxe ela de volta para o Morama. Meu irmão cuidou dela do diagnóstico, que foi em 2019, até 2021, em que ele me ligou, Vitão, tá ruim aqui, eu não estou dando conta sozinho, preciso de ajuda. E meu irmão já estava trabalhando numa casa de repouso já, que ele já cuidava de idosos já como técnico em enfermagem. Mas cuidar da própria mãe é outra história. É É história. outra. E o cuidador que faz esse duplo serviço em casa e fora sabe como é que é. É, e aí o que acontece? Em 2021 que ele me ligou, falou, Vitão, preciso da sua ajuda. Falei, cara, tô parado aqui em casa. Vou, passo 3 dias aí, volto, faço minhas coisas aqui, fico com meu filho de 9 anos hoje. Fico com meu filho, fico perto dele e tal, fico 3 dias aí, 4 dias aqui de boa. E aí, fui pra lá uma vez, 2 vezes. Na terceira vez eu falei, aí eu tive aquele insight de, poxa, eu cobro pra tocar violão pros outros, não vou levar um violão pra tocar de graça pra minha mãe? Levei, né? Uhum. E aí, cara, foi um momento que foi o início de tudo. Da minha relação com a doença, da minha conexão com a minha mãe. Porque foi um momento tão sublime, cara. Minha mãe, ela tava assim numa fase que ela tava com incontinência urinária, tava muito difícil levar ela no banheiro, de tirar a roupa dela e tal. Então era um processo muito complicado, sabe? Quando eu cheguei na situação que ela estava. E só que daí a música tirou tudo, cara. A música transformou ela assim de dentro pra fora, deu uma cambalhota nela naquele momento. Ela voltou a ser a dona Miriam de anos atrás. E aquilo foi muito louco, cara. E eu não filmei isso, mas aconteceu o momento mais sublime da minha vida. Até então. Hoje eu vivo vivendo momentos sublimes como aquele. E é impressionante como isso é cíclico e volta a acontecer dentro do Alzheimer. É possível isso acontecer dentro do Alzheimer. Não é só trevas. Porque as pessoas... O baque do diagnóstico putz, todo mundo fala que Alzheimer é terrível. É o caos. É as trevas. Você vai se adoecer junto. Você vai morrer junto. Cara, eu só recebi bons convites quando eu... né? Nossa, sua mãe tava... Nossa, cuidei da minha mãe. Nossa, cara, era horrível. E É. aí eu tava preparado assim, Rafa, eu tava, caramba, a qualquer momento vai dar ruim, eu vou ter que brigar comigo mesmo em algum momento, entendeu? Uhum. Porque essa briga é contigo, né? Junto com a doença. E aí, cara, a música fez um regaço na vida da minha mãe. Eu falei, meu, é isso aqui, vou cantar pra ela todo dia, tá entendendo? Vamos só explicando um pouquinho desse ponto que você falou, Vitor. A música, ela é uma das últimas memórias que a pessoa perde, né, dentro da questão da perda cognitiva, da doença do Alzheimer. Quer dizer, a música ela fica ainda por muito tempo, mesmo pessoas que têm um Alzheimer assim, muito avançado, que não lembra nem mais o nome das pessoas, não reage mais a quase nada. Muitas vezes, quando você toca uma música que remete a alguma lembrança do passado, aquilo ali transforma e vira um momento sublime, como o Vitor está falando. Então, a música ela tem um poder realmente transformador na vida das pessoas. E para esses casos, especificamente, pessoas com demência e tal, ela tem uma força muito grande. Se bem trabalhado, inclusive, ela pode ser útil para não recuperar o que se perdeu, mas reduzir aquela aceleração de degeneração que acontece no nosso cérebro, né? Então, é,
esse momento que você vivenciou com ela, faz todo sentido o que você está falando para a gente. É legal de trazer para as pessoas que estão assistindo, porque assim, se na sua casa tem alguém que tem Alzheimer ou você é um cuidador profissional, procura ativar mais esse lado musical. Às vezes você não sabe tocar um violão, como o Vitor, você não tem a voz que o Vitor tem, mas você consegue, né, trazer uma música que a pessoa gosta, uma playlist de algum cantor preferido. Isso tudo já ajuda muito, faz uma É interação, mágico, mágico, né? mágico. É mágico, de fato. O que acontece é muito mágico, né? A atuação da música no cérebro é algo inexplicável. Como você falou, é a última memória a ser combatida. Então, tipo assim, o monstro do Alzheimer, ele é um monstro, ele é um monstro muito poderoso, de fato. O monstro maior que ele tem que enfrentar, o chefão do Alzheimer, é a música. Para pra pensar, velho. É a última fase, tá ligado? É o É, mais difícil. Ele vai tirar a pessoa, mas não vai tirar a memória musical dela. Tá entendendo? exatamente. Porque está na alma, está no espírito da pessoa. Isso É. já vem de outras conexões, é além, né, do corpo. Então eu pensei que aquilo eu poderia trazer mais vezes, né? Cantar para minha mãe. Porque arremetia ela ao que ela fazia, que ela cantava na igreja, ela me via cantar, ela sempre me incentivou na música. Eu não tive pais que me bloquearam nessa questão de música, tipo, ah, música é vagabundo e tal. Não, cara. Meus pais sempre foram pais ótimos. Então, as influências que eu tive foi a semeadura que meus pais fizeram e ela tá podendo colher hoje, entendeu? Eu só estou replantando só, a única coisa que eu estou fazendo. Mas minha mãe é um terreno muito fértil. Por quê, Rafa? Para minha mãe ficar mais sensível a tudo isso, minha mãe sempre foi uma pessoa muito boa. Ela deixou um legado assim de pessoas que conhecem ela. E hoje as pessoas que conhecem ela através da internet, muitas delas falam assim: cara, parece que eu conheço tua mãe de algum lugar. Parece que a tua mãe é familiar para mim. Parece que o olhar dela, o sorriso dela chega assim e é muito louco de explicar isso, sabe? E eu não tinha dimensão disso, porque era minha mãe. Minha mãe sempre foi assim, entendeu? E aí a internet também me fez abrir essas portas, né? E a minha mãe sendo sensível dessa maneira, quando ela começou a perceber que ela estava tendo um declínio cognitivo, Rafa, ela se protegeu. Ela mudou a alimentação dela, ela mudou os hábitos dela, ela procurou exercício, ela procurou Legal. fazer exercícios mentais, ela anotava, tinha as agendas e agendas e agendas. Antigamente eram contas matemáticas em que ela controlava todo o financeiro dela e era impressionante as anotações que ela tinha de compromissos e tal, que ela não se perdia. Só que em algum momento eu fui acompanhando, no dia que eu fiz uma limpa, né, para minha mãe vir morar comigo, a gente desocupou a casa dela para trazer ela para cá, né, o restante dos móveis e tal, para alugar a casa dela e ela ficar só aqui. E aí, pegando essas documentações antigas, eu vi em alguns cadernos, cara, que essas anotações começavam a se misturar. Assuntos a se misturarem, telefone solto, sem o nome, coisas mais soltas, Eles anotações de conectam. esquecimento. Anotações de esquecimento, olha, hoje eu esqueci tal coisa que foi grávida, ela fazia anotações para ela mesma. E era muito incrível o que ela fez. Minha mãe também procurou o despertar espiritual dela. Isso foi a chave da semeadura dela, o principal ali, o toque final da semeadura dela foi essa, Rafa. Antes da doença acometer ela de fato, com a evolução espiritual que ela buscou, ela se desprendeu de tudo o que poderia trazer um mal-estar para ela hoje. Ela se desprendeu de rancor, ela se desprendeu de falta de perdão, ela se desprendeu de mágoas passadas, ela se desprendeu de tudo que traria energias ruins para ela, cara. E ela ficou muito atenta a essa questão de energia e tal, e de se preparar. Mano, o que minha mãe fez foi incrível. Hoje a pessoa que ela foi muito, muito mais fácil eu despertá-la através das terapias que a gente foi começando a colocar. Poxa, a musicoterapia deu um punch legalzão, entendeu? Que a gente entrou já? Quando eu trouxe ela para o Morama, poxa, a gente precisa achar mais coisas. Aí, cara, conforme foi acontecendo os vídeos, a internet foi começando a colaborar meio que junto com esse processo. Por quê? O primeiro vídeo que eu fiz lá em Maringá. E postei lá mesmo. Já viralizou no TikTok, no primeiro dia. O primeiro vídeo que eu tinha no TikTok já pegou e viralizou. E aí eu ficava com medo, meu receio era tipo, cara, a internet é muito violenta, velho. Eu tô expondo a minha mãe, tá ligado? E não tem como eu voltar atrás. Se eu postar um vídeo e chover comentário maldoso ou comentário negativo, eu tô lascado, né? Os caras copiam, vídeo e vai embora. E eu falei,
Só que era o fundo, né, do pensamento. Só que eu falei, não, é música, porra. Os caras têm que ser muito chatos para aparecer um cara desse. E aí, velho, o primeiro vídeo deu mais de 2.000 comentários. Rafa, eu li todos assim, ó. Não teve um, velho. Um sequer. Falando, cara, que não sei o quê. Não tinha o que falar. Legal. Então isso fez. Aí já fechou e despertou essa chave. Falei, pronto, então eu vou continuar fazendo isso, eu preciso disso. As pessoas me diziam, eu falava assim, cara, faz um diário, escreve o que está acontecendo e tal. Com a tua mãe, ela anotava, faz isso também por ela, né? Dia a dia, como é que foi, dia tal, não sei o quê. Eu falei, bicho, eu sou tecnológico, eu adoro tecnologia, entendeu? O Instagram, se eu salvar no Instagram, eu posso recuperar depois. Tem arquivo lá, store e tal, é coisa linda. É meu diário aquilo lá. Vou postar para mim. E aí, essa corrente começou a acontecer, né? Das pessoas descobrindo quem é minha mãe, se apaixonando pela minha mãe, entendeu? E isso me motivou, cara, eu vou colocar terapia. Essa mulher essa mulher, do que depender do que a boa medicina e a medicina do bem, o que essa medicina puder fornecer para minha mãe, eu vou experimentar para ela. E aí foi aí que eu me propus. A gente colocou ela para fazer pilates, no começo ela conseguia fazer. A gente colocou ela para entrar também. Foi que a gente descobriu a cannabis medicinal, entendeu? Que a gente entrou com a medicação, que daí a gente começou a. Porque quando ela entrou no ápice da medicação alopática, que estava uma dose já mais alta, e deixando ela num estado que a gente falava, meu Deus, isso aqui se for daqui para sempre até o final, a gente está fazendo um velório aqui, a gente tá, né? A sensação que a gente tem é esse luto diário e ainda continua sendo, Rafa, um luto diário, sabe? Mesmo com tudo que a gente tem feito, mesmo com toda essa evolução da minha mãe, é um luto diário, porque é uma doença que é paliativo o cuidado, né? A gente sabe o fim, mas que de fato que essa travessia seja uma travessia com as terapias legais, você entendeu? Com uma massagem de vez em quando, tá entendendo? A aromaterapia, que é muito importante, tem feito uma diferença enorme, porque a aromaterapia ela entra na sua vida, ela não sai mais, entendeu? Porque você vai começar a comprar incenso, você vai começar a comprar difusor, você vai começar a comprar óleo essencial de lavanda, de não sei o que. Nunca mais você perde esse hábito. Não perde. Então esquece. Se você ouviu falar em aromaterapia, comprova primeiro. Bota pra rodar que você nunca mais vai se arrepender. E então, assim, essas terapias foram entrando, cara, e uma foi empurrando a outra para ajudar a girar essa engrenagem, entendeu? Você precisa também criar sempre um ambiente propício para que... Cara, eu moro sozinho com a minha mãe. Porque, assim, eu vejo muita gente reclamar, tipo, a minha mãe tá ficando muito agressiva, muito agitada, não sei o que e tal. Mas como é que o ambiente no entorno dela? A casa tá bem iluminada? As pessoas têm uma energia boa? Elas falam de forma pausada, num tom bacana? Ou elas gritam umas com as outras na casa? Não é necessariamente só a relação direta que você tem com a pessoa com Alzheimer, é o ambiente que está no entorno. Então, é o que você está falando. Pô, prepara a aromaterapia, a sua casa é uma casa bem iluminada, eu vejo você falando sobre isso também. Então, todos esses fatores, em conjunto, eles vão fazer diferença no final das contas. E eu até queria também aproveitar para te perguntar um pouco sobre isso. Tem momentos, tem picos, assim, que a dona Miriam, de repente, está um pouco agressiva, tem coisa que ela não quer, por exemplo, tomar banho, porque tem muitos idosos que têm Alzheimer que passam por situações assim, e os cuidadores relatam, né, as dificuldades que é de, às vezes, trocar de roupa da pessoa e tudo. Tem esses momentos com ela? Então, Rafa, para você ver como Deus é bom, cara, em tudo, tudo. Sabe aquela cirurgia de 96? Que ela tirou o útero, o ovário? Minha mãe não tinha mais problema com ciclo hormonal, cara. Com ciclo menstrual. Isso faz muita diferença. Então, eu já fui abençoado aí, já. E aí, o que acontece? Quando ela veio morar comigo, tava um pouco difícil de levar ela no banheiro, entendeu? Por esse tato de, poxa, tem alguém querendo tirar minha calça, cacete. É normal de se entender, né? Mas o que é doença, o que é humor, o que é pirraça, se é que dá pra falar que a pessoa tá fazendo alguma coisa de pirraça. Que isso é uma covardia falar que alguém com Alzheimer faz alguma coisa por pirraça, né? Pirraça quem faz somos nós, né? E aí eu tentava entender o que estava se passando com ela, o que estava acontecendo. E na verdade não é ir contra o que ela não quer fazer. É arrumar algo que ela queira fazer.
Uma das primeiras soluções que eu fiz aqui em casa, quando eu já vim trazer ela para minha casa, foi colocar barras de ferro no banheiro. Né? Tanto no box quanto na frente da patente. Já no início, já. E aí, o que que eu faço? Eu peço para ela segurar essa barra de ferro. Eu falo, mãe, segura bem firme. Bem firme. Firme. E ela firmava o braço. Aí eu, 3, 2, 1, baixava a galdo dela. E chegou um momento que essa parte começou a ser cômica, porque ela começava a dar risada que eu fazia aquilo, entendeu? Porque era engraçada a forma de abordagem. Olha lá, 3, 2, 1 e pum! E ela gostava disso. Então, mãe, vamos sentar. Aí eu manejo, vamos sentar, para não sei o quê, vamos, parará. Não é puxar, não é empurrar. E isso eu precisei fazer isso também. Eu teve momentos em que eu. Isso a gente faz. Eu sei que o cuidador vai experimentar e em algum momento o cuidador vai passar por isso. Porque eu mesmo. Qualquer lição que eu já quero deixar frisado aqui nesse ponto, e quem estiver assistindo quiser anotar também, acho que tem muito cuidador que está aprendendo muita coisa aqui. Cara, você tem que se adaptar, você tem que fazer a leitura correta do que está acontecendo ali, você tem que se adaptar à realidade daquela pessoa. Não tem uma receita de bolo. Por exemplo, um cuidador profissional que for trabalhar com 10 idosos diferentes que têm Alzheimer, eles vão se deparar com estágios diferentes, com dificuldades também diferentes. Só que o lance todo que você está me falando é o seguinte, olha, eu adaptei o banheiro, eu criei uma situação, um ambiente que não era necessariamente vamos tomar banho, era uma outra situação aleatória, né? E você transformou essa situação em algo engraçado, em algo que fazia parte da rotina e tal. Então você se adaptou àquele cenário e entendeu qual era o caminho. E é isso que é a provocação, o desafio que eu quero que as pessoas levem daqui também. Não vai ter receita de bolo. Pode ser que você tente fazer a mesma coisa que o Vitor e não vai dar certo com a pessoa que você cuida. Mas tem que ser um pouco mais criativo e pensar em formas de como conduzir melhor aquela situação com aquela pessoa, considerando o ambiente dela e a personalidade. Né, Vitor? Desculpa te interromper, mas acho que O cuidador, Rafa, ele é artista. Ele é artista. Por tudo que ele faz. O que a diferença que entra em sinergia, as coisas têm que entrar em sinergia, é tudo. Como a gente estava falando, poxa, como é que você quer cantar no banheiro para uma pessoa, achando que aquilo ali vai distrair ela, sendo que na sala tá uma bagunça, tá um griteiro, tá o jornal falando de tragédia, entendeu? Aqui não, aqui na minha casa tá música clássica, cheirando incenso na sala, antes de levá-la para o banheiro. Então tudo tem que cooperar. E vice-versa, porque se o banheiro for uma hora ruim, a sala também vai ser ruim, entendeu? E não necessariamente a correção de um vai influenciar no outro. Mas, principalmente, se eu corrigir o banheiro, e se o banheiro for a pior parte, por quê? Toda vez que a pessoa chegar naquele ambiente, a questão enérgica ela é muito importante. Se aquele ambiente, se aquele banheiro, ele é carregado de episódios que aconteceram de impaciência, de pensamentos ruins, de coisas que a gente já falou em pensamento ou que já verbalizou para sua mãe ou para o seu cuidado, você está entendendo? Coisas que pairam ali naquele lugar que toda vez que aquela pessoa entra por aquela porta e ela vê aqueles mesmos objetos, ela sabe o que vai acontecer ali. Ela associa. Então não é porque você está num dia bom, porque eu estou num dia bom, que aquele dia eu vou cantar. É diário o esforço, a batalha é todo dia na trincheira. Eu me sinto, Rafa, numa trincheira com a minha mãe, tá ligado? Eu com a arma na mão aqui e batalha com o cara. A missão é sobreviver. Você tá entendendo? A gente sobrevivendo, cara, enquanto você tá ali numa trégua que a doença te dá, porque você tá lutando com bravura, a doença vai te dar uma trégua. Ela vai parar de atirar em algum momento, entendeu? Nesse momento você curte, nesse momento você consegue inserir uma piada. Nesse momento você consegue levar a música pro banheiro, leva uma musiquinha legal pro banheiro, sabe, numa caixinha de som, um celularzinho tocando, musiquinha tranquila. Você tá entendendo? Tem dias que eu vejo como é que ela está, o humor dela. Se eu quero que ela fique mais tranquila no banheiro, eu coloco a música clássica, eu coloco Enya pra rolar, é muito legal Enya, eu amo Enya. E aí, minha mãe ouvia muito Enya, eu conheci Enya a partir da minha mãe, então eu procuro usar as músicas que também traz a memória para ela. Então, poxa, quando a gente tá no chuveiro, cara, eu consigo colocar a caixinha de som ali, colocando a playlist do Ó Cupido, sabe? Ó Cupido, vai longe de... E eu coloco essas musiquinhas. Quando eu vejo minha mãe tá lá, ó, dançando aqui, aí eu tô com a mão lá, velho. E lavando com força, você tá entendendo? Com força. Calma, gente. Calma, mulheres. Não é assim. Não é agressivo. Vocês entenderam o que eu quis dizer.
Mas assim, é onde a gente aproveita ali as nuances, porque daí eu tô mexendo lá embaixo, mãe, tá tudo bem? Ela tá dançando, então eu tô. A música é o meu termômetro ali para com ela também, sabe? De entreter ela, de levar. Porque se o pensamento dela é limitado, se eu estiver mexendo ali nela, ela vai se atentar em onde eu tô mexendo. Mas a música tá chamando mais a atenção dela, entendeu? Então isso permitiu. Nossa, cara, quando eu coloquei música no banheiro, foi coisa de louco. E não é, gente, porque eu sou cantor. Eu coloquei uma caixinha de som, então eu não vou ficar cantando para minha mãe no banheiro. Não faz sentido. Ah, Vitor, você é cantor, por isso que leva. Não, leva uma caixinha de som. Então, assim, e lógico, né? Se tiver propaganda do YouTube no meio, a pessoa vai pirar, né? Porque vem aquele susto, né? Então, cuidado. Até com isso tem que ter cuidado. Leva uma gravação, põe no. Uma que Spotify. não vai ter as propagandas do Spotify de uma vez, em volume alto. Tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade. E Uhum. aí eu acho que é onde faz conexão com aquilo que eu sempre tive como estilo de vida, que minha mãe também, como eu te falei, influenciou eu conhecer Enya, Chico Buarque, boas influências musicais que eu tive dela, que eu gostava de música e por isso que eu sei que música que ela gostava, então eu coloco para ela ouvir. Eu canto as músicas que ela gostava de ouvir. E Uhum. isso gera a conexão que a música precisa para fazer, porque também não é soltar um dance para um senhor que mora no sítio. Você tá Uhum. entendendo? Então, as coisas têm que fazer conexão de acordo com a sua sensibilidade. O que que essa pessoa precisa? O que que minha mãe está precisando? O que que ela gostava de ouvir? O que que tocava aqui na época? Quando minha mãe tinha 21 anos. Fiz as contas. O que que ela ouvia? Tá entendendo? Isso é interessante de você estudar e não ficar só naquela questão. Ah, coloquei uma musiquinha, não deu certo. Minha mãe ficou mais irritada e não funcionou e tal. E já logo desiste. E fazendo um link com o que você está falando, Vitor, muitos que estão aqui assistindo a gente são cuidadores profissionais e não têm como muitas vezes saber exatamente como é o jeito da pessoa, como foi lá É, atrás. Então, no caso de vocês que são profissionais que trabalham com isso, que amanhã está numa casa, amanhã está em outra, qual que é a grande sacada? O mais rápido possível, você fazer a leitura e entender aquela pessoa. Você não pode só chegar no ambiente, né? E ir tocando o seu plantão. Você precisa buscar informação, buscar entender como é que era o passado, com o que eu trabalhava, quais eram os hobbies, o que é importante na vida dessa pessoa. É a igreja? É a leitura? É a música? O que essa pessoa valoriza, né? E aí, com base nessas informações extraídas, você vai começar a fazer o seu dever de casa e aquele trabalho de construir o ambiente, construir as atividades, estruturar a rotina, né? E até dando esse gancho, Vitor, rotina. Ela tem uma rotina estruturada. Qual que é a importância de horário, de atividade que você atribui nesse contexto? Rafa, minha mãe tem me feito descobrir uma rotina nova e aí eu ainda estou no período, apesar de que fazem já um ano e meio que eu estou cuidando da minha mãe, eu ainda estou procurando a rotina ideal para ela, de Uhum. acordo com a hora que ela acorda, de acordo com a hora que ela vai dormir, com os medicamentos que ela está tomando, com os medicamentos que a gente está dando um intervalo para ver qual que é o que vai acontecer, entendeu? Então a gente está nessa fase de experimento. Só que a rotina em si, para nós, no caso, a minha rotina mais fixa é a do banheiro, por exemplo. Uhum. Tomar água no banheiro, isso é o crucial. A minha mãe, eu não tenho problemas, por exemplo, em trazer ela ao público, levar ela num shopping, levar ela no cinema, levar ela em algum lugar, entendeu? Apesar dela ter uma limitação hoje bem grande de locomoção, chega num shopping, o shopping, vocês têm cadeira de roda aí? Tem. Então, põe na cadeira de roda e bora. Você tá entendendo? Então não tem esse problema. Então eu levo minha mãe, cara, pra tudo quanto é lugar. As rotinas, por que as rotinas estão adaptando? Porque agora a gente tem um fisioterapeuta que vem toda segunda-feira, tem a terapeuta massagista que faz reiki nela, e alinhamento de chakras e massagem relaxante na quarta-feira. Todas elas fazem sem cobrar R$ 1, cara, porque eles amam a dona Miriam e querem ver ela bem. E é muito legal Sério? isso, sabe? Que Essa legal. contrapartida que a gente tem hoje. Por isso que eu falo, eu estou num lugar de privilégio porque eu sei que as famílias não têm esse fácil acesso. Ah, quero levar minha mãe numa terapia. Não é assim. Só que muita coisa, nós como cuidadores, nós podemos aprender. Porque Uhum. a música, por exemplo, quando eu descobri a música como terapia, a música eu vou, isso aqui é terapia. Aí eu fui ver, existe realmente musicoterapia. E um musicoterapeuta formado, pós-graduado. E eu falei, nossa, isso é uma profissão, isso é muito legal, é o que eu sempre fiz.
entendeu? Uhum. E é o que eu estou fazendo pela minha mãe, que é descobrir o histórico dela, descobrir o que ela gostava, saber o que que a gente vai tocar, qual que vai ser a próxima música, entendeu? O que que vai mais extrair o melhor dela, entendeu? Trazer a conexão da Dona Miriam com o que ela tem ali para oferecer, daquela ferramenta prejudicada que ela está nesse momento, que é o corpo dela, mas com a música certa a gente consegue despertar umas sensações inexplicáveis, entendeu? Então a musicoterapia, eu vi que ao mesmo tempo que existe uma profissão regulamentada, que é um estudo magnífico de terapia com a música em si, mas a essência é essa, descobrir qual música, ser assertivo nela, entendeu? Com o ambiente e tal e tudo mais. Todos nós podemos ser musicoterapeutas. Todos nós podemos estender a musicoterapia para o nosso cuidado. Porque, como eu falei, uma caixinha de som no banheiro resolve. Tá Uhum. entendendo? Na hora certa, uma musiquinha tranquila na hora de almoçar, ou na hora de acordar, vamos colocar uma música mais animada. Se a pessoa não gosta, sei lá, inventa. Né? A musicoterapia, você tem que ser artista também. Tá entendendo? É. Para você ser um pós-graduado, você precisa ser artista. Senão você vai seguir só protocolos, e protocolos nem sempre chegam a extrair o melhor resultado daquela pessoa, sabe? Penso eu. Então, assim, Uhum. essa experiência que a gente tem feito, Rafa, de, poxa, eu vou fazer musicoterapia tal dia, na semana, regrinha tal, nem sempre vai funcionar. E pode ser que Uhum. funcione por algum tempo, mas como eu vinha fazendo, porque eu pensei, poxa, agora eu vou inserir na rotina musicoterapia toda terça e quinta, e plau. Só que o que aconteceu? Uma coisa é você trazer o Roberto Carlos para cantar uma vez para sua mãe. Outra coisa é o Roberto Carlos morar com você e cantar para você todo dia. Você vai enjoar da cara do velho, tá entendendo? É. Então tem que inovar, tem que trazer outras experiências. E isso, por isso que eu descobri que a musicoterapia é algo maior do que isso, entendeu? Só que sim, cantar para minha mãe, claro que tá, né, inserido. Só que não precisa ser dia tal, horário tal. Às vezes eu pego a hora que ela tá bem, porque, tipo assim, poxa, no dia que ela tá uma frequência mais baixa. Ah, mas eu tenho que cumprir a minha rotina. Não, não é Não. assim. Não dá. Então a rotina ela existe, só que ela é flexível, entendeu? Se essa semana eu não conseguir, em algum outro momento eu encaixo. Se essa semana não der, eu tenho a bicicletinha aqui que a gente faz uma pedaladinha. Tá frio? Vamos para pedaladinha na bicicleta. Então existe rotina pré-existente, mas que o de seguir de fato mesmo assim é só aquelas regras de básico, né? De fisiológico, é o principal, eu acho. Legal. E a gente falou sobre vários tipos de terapia aqui, coisas que você já testou. Eu queria entrar um pouquinho mais sobre a questão da cannabis, né? E só para te dar um pouco de contexto, eu te falei que meu pai tem Parkinson, né? E meu pai tem um outro filho, porque meu pai depois se separou da minha mãe, um momento da vida, casou de novo, construiu uma outra família. E eu tenho um irmão mais novo, cara, que é moleque. Eu tô com 32 anos hoje e ele deve estar, ele tá com acho que uns 5 anos, uma coisa assim. Ah, entendi. Ele é molecão, entendeu? E eu tenho outro irmão que tá, acho que com 16, se eu não me engano agora, que ele tem autismo, que é também meio irmão desse outro casamento e tal. Então, assim, na casa do meu pai hoje não mora mais no Brasil, ele está morando em Portugal agora. Mas na época que ele morava aqui no Brasil, na casa dele ele começou a usar tratamento com cannabis medicinal, tanto para ele quanto para o meu irmão. Né? E eu lembro assim Legal. da dificuldade que era para ele conseguir, é super limitado o acesso. Aqui no Brasil ou lá em Portugal? Brasil. Era super limitado o acesso e tal, era caro demais, acho que cada vidrinho era R$ 1.000, era um negócio de louco. Só que sim, estava dando muito resultado para ele. Inclusive, uma das coisas que motivou ele a querer se mudar para Portugal foi todo esse contexto, porque lá a saúde já é incluso no que você paga de imposto, então a saúde acaba sendo melhor assim do que a nossa, porque tinha psicólogo, fisioterapeuta, um monte de coisa que tinha que pagar por fora, e lá já era incluso. E o acesso à cannabis medicinal lá era muito mais fácil e muito mais barato também para o custo de vida local. Né? E fala um pouco dessa sua experiência, inclusive você montou agora uma associação, né, ligada a isso. Eu queria que você entrasse um pouco mais nesse universo agora. Então, quando eu vi alguns estudos, que inclusive uma das referências minhas e de muitas famílias hoje é o Felipe Suzin, que montou também uma associação do Curando o Ivo, o pai dele.
E o vídeo dele, a história dele trouxe para as pessoas que o Alzheimer ele tinha uma esperança, né? A gente poderia ter uma esperança através de uma medicação, né? E até então eu também não via a cannabis como medicação. Para mim ela não existia, né, como medicação, e era só o uso recreativo, como as pessoas adoram chamar, mas para mim é um uso adulto, né, de responsabilidade adulta. E a gente tem que sim ter responsabilidade pelos menores de idade, isso é óbvio. Mas que de fato o uso adulto da cannabis hoje no Brasil era só difundido de uma maneira muito pejorativa pelas pessoas, né? Só que já é uma realidade. Hoje você consegue maconha, cannabis em qualquer lugar, entendeu? Qualquer cidade tem tem como chegar. Uhum. E o que acontece? Mas ao mesmo tempo, para mim, essa distância entre a maconha vendida numa biqueira, sei lá, num brother, numas pessoas que revendem, essas que vêm de fora, sei lá, prensado, vai saber de onde vem isso. Existe essa distância muito grande entre a cannabis medicinal, de fato, que é estudada, que é feito um relatório, uma análise do óleo, né? Uma análise da semente, a gente sabe de onde vem a semente, enfim. Tem todo esse estudo por trás quem tem que estudar é primeiro o familiar, que quer dar essa medicação. Ah, ouvi falar. E aí você ouviu falar. E quando eu for conversar com o meu neurologista, eu vou falar isso para ele. Neurologista, eu ouvi falar que maconha faz bem pro Alzheimer. E o que acontece? Isso aí não tem estudo científico. Não, isso aqui não é. Não. Ó, toma esse remedinho aqui. Então, assim, hoje a medicina já é uma das portas fechadas para cannabis medicinal, né? Porque a grande maioria dos médicos que procuram essa informação são os médicos que estão se formando agora, são os mais novos, que estão começando essa experiência, que estão adquirindo esse mercado ainda, né, de novos pacientes e tal, e começando a oferecer, porque o médico que conhece de fato a medicina canábica, ele oferece como primeira medicação e não como última, Uhum. entendeu? E essa também começou a fazer parte da nossa luta, porque eu vi a dificuldade que é de ter acesso a essa medicação. Hoje, a gente já tem uma quebra de alguns paradigmas já, que já te permitem, assim, tipo, poxa, você, como assim? Porque eu falo abertamente que a primeira experiência concreta e resultiva com cannabis que a gente teve foi quando eu consegui comprar a flor de cannabis e eu fiz a extração em casa, caseira, num vídeo no YouTube. Que não é nada censurado, não tem que entrar na Deep Web não, gente. No YouTube tá lá como você fazer o extrato do óleo de forma caseira. E é o mais eficaz. E quem falou isso para mim isso foi o Felipe, que falou, olha, tem que ser com THC ativo para tratar o Alzheimer ou as demências mais graves. O THC vai fazer toda essa diferença. E o que é THC, cara? Por isso que eu tive que estudar. Porque eu vi que o médico não ia me dar aquela informação. Entendeu? Uhum. Então, dei esse passo, ouvi médicos que de fato estudam sobre essa medicação e sabem falar, conversar com nós, assim, não em termos só da medicina, né? Mas em termos que a gente consiga de fato entender aos poucos, né? Porque se você fala sobre cannabis, se você quer entender sobre cannabis, aí você vai ter que entender toda a nomenclatura. CBD, THC, endocannabinoide, o sistema que a gente tem, nananã, e como que age, enfim, você tem que aprender várias coisas. Não é só perguntando pro fulano, me explica. Não, cara, vai a fundo. Dá um Google, sabe? Pesquisa, tá tudo aí. Foi o que eu fiz. O Google tá aí pra te ajudar. YouTube também. A gente pode confiar nessas fontes já, entendeu? Desde que as pessoas, poxa, procura uma boa fonte, sabe? É. Um médico que tenha bastante comentários, tenha bastante seguidores, enfim, é isso que as pessoas procuram de relevância, para saber se aquela pessoa fala uma verdade. E que de fato eu procurei essas pessoas. E aí, falando sobre cannabis e tal, procurei daí uma primeira medicação que eu consegui, Rafa, foi com CBD isolado, né? E aí para mim, assim, eu moro em Moarama, é no Paraná, é no sul, só que é um pouco distante de Santa Catarina, por exemplo. Em Santa Catarina, daqui lá sei lá, daqui até Florianópolis, que é de onde eu consegui esse primeiro óleo, dava mais de 1.000 quilômetros. Mas eu dei um jeito, cara. Eu falei, preciso conseguir esse trem aí pra eu testar. Uhum. E aí, R$ 300, consegui fazer chegar aqui em Moarama depois de 2 meses e tal, chegou, cara. Usamos a medicação, não fez diferença nenhuma, porque eu queria, as pessoas gostam de ver a evolução na cara ali, né? Eu esperava que fosse me trazer isso, né? Esse resultado.
E não me deixei frustrar só por esse primeiro ponto, porque tem muita gente que nesse ponto fala, ah, cara, não deu resultado, não funcionou. Só que quanto mais você estuda cannabis, mais você vê que é possível, porque vai ajustando, ajusta a dose, ajusta componente, ajusta substâncias, proporções e tal, e você consegue achar um coeficiente legal. Não desisti por isso, porque eu vi que através do estudo a gente conseguiria ajustar. Eu só precisava de um médico para prescrever isso, né? Uhum. Só que, assim, a nossa médica que prescreveu a primeira medicação, e aí essa com o THC ativo, prescreveu pelo único laboratório aqui no Brasil que é autorizado a estudar cannabis, que é a Praxis Dona Dulce, que fica até perto aqui de Umuarama, em Toledo. Só que era uma medicação, como era farmacológica, já tinha um laboratório envolvido e tal, então o custo já era muito superior. O CBD isolado até que era barato, era R$ 300. Só que quando a gente precisava do THC, a medicação com THC subia para R$ 1.800. Então, tipo assim, é porque é mais difícil de extrair? Não, CBD é muito mais difícil de extrair só o CBD do que o THC junto. É muito mais simples o processo. Mas a gente tornou inacessível através dessa política de poder de compra. Se você quiser de fato o tratamento, você vai ter que pagar caro. Entendeu? Ou Uhum. aceita isso daí que está disponível para você. O Só que que isso é, não me dá. o que é É, terrível se você pensar assim num cenário de é uma famílias mais simples. sentença. É isso aqui, ó. É. Eles colocam numa sentença de morte. Entendeu? Quando a gente se sente amarrado a essa medicina como se fosse a única. Entendeu? Só que a medicina hoje ela já é uma flor desabrochada de várias vertentes, de vários estudos e vários resultados, sabe? Procurando isso, a gente encontrou na cannabis, eu fiz a extração em casa, que foi o que me fez dar o start em todo esse desenvolvimento de estudo. Eu fiz a extração em casa, sem entender, do jeito que eu pude, fiz na air fryer, Caramba. fiz na air fryer, depois me chama que eu falo, não, mentira, procura no YouTube, como é que faz descarboxilação na air fryer. E aí, cara, dei o óleo com THC ativo para minha mãe, Rafa, no mesmo dia que a gente deu, assim, ó, dei de manhã. À tarde a gente saiu para caminhar, cara. Ela soltou da minha mão, foi em direção numa plantinha, assim, ó, que tava no canteiro, no chão, assim, ó, no meio fio. Ela agachou, segurou a florzinha e falou: Olha que lindo! Nossa. Eu fiquei jogado, chocado, chocado. Mas vai Cara, é que voltar. nem, assim, é que nem meu pai, cara, quando ele tomava, meu pai tava tremendo e tal, aquela coisa do parto, assim, aí ele ia lá, tomava, cara, e parava de tremer. Aí É eu, incrível. é incrível, assim. Só que aquele negócio. É que nem os médicos vendo a minha mãe voltar a 100%. Tipo, aconteceu aquilo lá. Opa, calma. Não pode parar só aqui. Não é só isso. Tá entendendo? Conseguimos um micro resultado. E agora? Como é que a gente faz para ampliar isso aqui? Dá para amplificar os efeitos da maconha no corpo. Como é que a gente vai amplificar? Qualidade de vida, tratamentos alternativos, aromaterapia, musicoterapia. É aí que a engrenagem começa a funcionar. A cannabis, Rafa, ela foi. Eu sinto que assim, desde que eu aceitei essa missão com a minha mãe, porque, e aí eu preciso voltar no dia em que eu trouxe ela para Umuarama. Eu aceitei essa missão com algo na minha mente. Cara, meu irmão mais velho cuidou por 1 ano e meio. E a gente ficou na opção de, olha, vamos colocar numa casa de repouso. Eu falei, deixa eu ir conhecer essas casas primeiro. E aí a realidade que a gente vê hoje aqui nas casas disponíveis é uma pessoa que pode cuidar de 20 ao mesmo tempo, de 18, né, se eu não me engano. E isso, na minha visão, para o que minha mãe precisava naquele momento e o que ela ainda tinha a oferecer como integridade, que ela ainda era uma pessoa que se locomovia, que ainda respondia a alguns estímulos, estava, apesar da confusão extrema e do declínio muito rápido, eu falei, cara, quem que vai rezar com a minha mãe à noite? O cuidador não vai ter tempo de chegar e rezar um por um, ou se é católico, então vamos fazer oração. Não, não vai. E minha mãe era muito devota. Falei, cara, eu acho que eu preciso de pelo menos 1 ano. E se 1 ano eu não conseguir, ou se em menos tempo a bomba estourar, e eu falar, cara, eu tô sem cabelo, tô ficando louco, tô indo para um hospital e a mãe é de vocês. Eu falei, cara, eu preciso passar por isso. Se eu tiver que passar por isso, eu vou ter que passar por isso. Uhum. Entendeu? Eu preciso experimentar, me dar pelo menos a essa prova.
Eu pensei pelo meu irmão, porque daí meu irmão também teve essa bravura de assumir essa questão, Uhum. entendeu? Então por ele eu fiz e pela minha mãe, você vê, ó, o meu primeiro motivo foi meu irmão, ainda não tinha essa proximidade com a minha mãe. Não foi por ela que eu fiz o princípio, entendeu? Porque daí eu pensei, falei, cara, se uma pessoa é capaz de cuidar de 20, por que que eu não vou cuidar de uma pessoa? Uhum. Não fazia sentido para mim. Porque aquela, só por quê? Por que que ela dá conta? Porque ela tá recebendo dinheiro, porque ela ganha bem. E aí eu fui descobrir como cuidador que o cuidador deveria ganhar no mínimo R$ 5.000. Pois é, cara, cuidador é uma profissão, assim, incrível, né? Porque o que eles fazem, principalmente esses que trabalham em casa de repouso, né? Inclusive, eu gosto muito aqui na Vivaz, quando a gente está fazendo seleção e tal, quando eu vejo que a pessoa trabalhou em casa de repouso e teve esse tipo de experiência, a gente valoriza muito, porque é uma pessoa que ficou num nível de trincheira, assim, elevadíssimo, né? E passou por experiências diversas, né? Exatamente. Então, assim, de fato, precisava ser um pouco mais valorizado. O que eu vejo é que, tipo assim, por que que daí eu acho que tem que valer 5.000, Rafa? Onde eu tive essa certeza? Porque hoje, para eu contratar alguém aqui na minha região, se eu tiver R$ 2.500 por mês, eu coloco alguém aqui em casa todos os dias. Uma pessoa só. Se eu tiver 4.000, eu coloco duas, revezando entre uma e outra. Entendeu? Uhum. E a condição que naquele momento estava, minha mãe não estava aposentada ainda, os shows não tinham voltado e tal. E aí eu falei, poxa, dá pra gente fazer um malabarismo aqui, vamos tentar ajudar, eu colaboro daqui, meu irmão dali, e a gente se ajudava e vamos pagar uma cuidadora, vamos. Eu tive que daí, eu trouxe para minha casa, adaptei minha casa, só que eu falei, cara, eu tenho minha vida, eu preciso cuidar do meu filho, tem a música, senão eu vou desfocar dos projetos, enfim. Ainda assim, eu consegui colocar alguns obstáculos. Uhum. Aí tem aquele negócio, né? Ah, você nunca vai achar, nunca é a primeira cuidadora que vai dar certo, sempre vai ter que rodar, é a segunda, a terceira, até achar um cuidador que vai dar certo, que, né, que consegue, que tem, né, que tua mãe gostou. E aí foi a primeira, a segunda, a terceira cuidadora. E aí eu comecei a dar valor de fato naquela profissão, porque eu pensava, cara, os cuidadores que estão vindo aqui não estão dispostos a fazer o que eu estou disposto a oferecer para minha mãe, o que eu quero, o que eu estou mentalizando para ela. Porque um cuidador tem que fazer assim, 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 assado. E por mais que eu não tenho esse dom de chegar para a pessoa e falar, ó, você vai fazer isso, 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 isso. Para mim que tem que ser meio que inerente dela, entendeu? Se ela tiver atitude para fazer, pela sensibilidade, ela é a pessoa que eu devo confiar. Porque em algum momento, se eu der só processo para ela, ela vai falhar. Só que e nisso daí eu pensei, falei, poxa, eu acho que quem tá. Aí que o chamado bateu de vez, porque falou, é você que precisa ir. É você que precisa entender o que está acontecendo, o que, que não pode ser feito. Se eu quiser instruir alguém que eu não sabia instruir alguém, né? Para mim que a pessoa tinha que chegar formada. Ó, você é um cuidador profissional? Confio em você. Só que eu não achei, eu achei cuidadores formados, né? Que não conseguiam exercer o que eu estava disposto mentalizando. Quanto que essa pessoa vale? E aí, a que me pediu mais, me pediu 3,5. Eu falei, vale, mas eu não tenho 3,5. Entendeu? E aí eu falei, cara, eu vou ter que encarar isso aí. Até pelo menos, até a bomba estourar, né? Mas isso E aí foi. acontece também, Vitor, isso acontece de, tipo, da galera não vir tão pronta, assim, como a gente imagina, porque, assim, os cursos de cuidador, na realidade, eles formam muito a pessoa para lidar com as dificuldades ali do dia a dia, tipo, Prática lidar com também. Alzheimer, trocar fralda, dar banho, não sei o quê. Só que o curso não vai te ensinar a ser proativo. O curso não vai te ensinar a ser observador, analítico e saber extrair as conclusões. Isso são habilidades que você vai desenvolvendo ao longo da vida, a depender da sua trajetória. Então, assim, essas habilidades socioemocionais, a gente fala muito sobre isso aqui na Vivaz, a gente faz várias lives, inclusive, para falar sobre disciplina, motivação, sabe? Enfim. Então, são coisas que você vai precisar ir atrás e se desenvolver para você poder performar melhor. E o que acaba acontecendo é quando a gente contrata um cuidador, a gente tem essa visão. Tipo, o cara vai chegar aqui super proativo, vai fazer, vai acontecer. Mas não é bem assim, porque depende dessas habilidades e da trajetória dela de formação ao longo da vida. Então, assim, uma outra coisa que a gente tem que analisar também é que muitas vezes a gente também, assim, eu acho que foi um pouco o que aconteceu com você também,
pô, ela é sua mãe, você quer 110% do que ela merece, ela precisa e ela merece ali sendo entregue. Só que o cuidador, como ele tá chegando agora, tá entendendo e tal, às vezes ele talvez não consiga oferecer isso tudo, né? Mas você, como agora está passando por essa situação, você sabe, inclusive, instruir melhor um cuidador, você também consegue, a partir de então, vivenciando isso, gerenciar essas expectativas em você. Porque você sabe o que você pode pedir, você sabe o que seria talvez um exagero e que você acha que outra pessoa não faria porque seria um preciosismo, é algo que só você seria capaz de fazer. Então, essa maturidade, ela vem pela experiência que você está vivendo agora, né? Sim. Você vai saber orientar melhor e você vai gerenciar melhor as expectativas também. Porque é um caminho que a gente tem que abrir para descobrir quem é a pessoa de fato. Porque, por exemplo, se eu souber instruir, olha como eu vou facilitar o trabalho de um cuidador se eu falar para ele, olha, na hora de escovar o dente, coloca na mão direita dela, vai incentivando para ela começar aqui, e aí você passa para o outro lado. Para ajudar a cuspir, pega esse copo rosa aqui, ó, coloca nessa altura aqui da boca dela, dá um... Então é um caminho que a gente abre que o cuidador já não vai precisar passar, entendeu? Uhum. Por isso a importância do cuidador e nem todo mundo se dá a essa oportunidade, nem todo mundo tem essa oportunidade porque tem o seu trabalho, tem a sua vida, e tem o dia a dia conturbado e é muito louco essa vida que a gente vive. E mais uma vez eu me sinto em outra posição, em uma posição de privilégio de poder observar essas coisas porque eu trabalho só no final de semana, entendeu? Uhum. Então durante a semana eu tenho a oportunidade de cuidar da minha mãe, né? O salário que minha mãe ganha do INSS dá para cobrir a conta básica de casa. Então eu consigo respirar e olhar de fato o que ela precisa, entendeu? Uhum. Então não é o que muitas pessoas têm como oportunidade, tá? Mas voltando àquela questão da parte da cannabis, só para a gente fechar aquela questão de como para mim foi importante, porque quando a gente vai testando e como cuidador a gente faz isso, e a gente é meio que cientista, né? A gente tem que Uhum. entender que aquela dosagem naquela hora não está fazendo bem e que tem que mudar, tem que aumentar, tem que diminuir. A gente com essa sensibilidade a gente consegue se orientar melhor dentro do uso da cannabis, né? Porque não é aquela receita de bolo de 6 e 6, tananá, e tantas gotas. Não é. Quando a gente volta a olhar para esse assunto, eu vejo, as pessoas precisam de informação. Porque senão elas vão chegar na onde eu cheguei e olhar, vou gastar 400, 500, 600 reais aqui para entrar no tratamento. Porque tem que pagar uma consulta médica, tem que pegar o caminho e estar na associação. É oneroso. E aí você testa, e o primeiro não deu certo, você acha que a pessoa não volta a comprar. Você entendeu? Uhum. Só que o que eu mais vi que prevalece nas pessoas, e que eu vi também que a máscara do preconceito já começou a cair, porque as pessoas não me atacam por eu falar sobre cannabis. Uhum. Eu não recebo ataques por falar sobre a medicação, porque as pessoas veem no dia a dia o resultado que dá, sabe? E como foi benéfico para minha mãe, tem sido para tantas outras pessoas. Só que as pessoas chegavam com sede, Rafa, de informação e com um desconhecimento assim muito grande. Minha família não aceita. Eu aceitei, mas como é que eu faço para minha família aceitar? E eu falava, gente, precisa de alguém falar sobre isso. Precisa de alguém mostrar a cara. Precisa de alguém. Eles gostam de ver gente com número, de gente com um número de seguidores ali para ouvir o que ele tem para falar, porque se a pessoa não tiver, ela nem para ouvir. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, eu precisei aproveitar esse gancho do meu propósito maior e da minha mãe também como propósito dela, de não só cantar para ela. Eu não sou só músico, eu não me limitei a usar só a música como terapia e eu sou músico profissional há 15 anos e é só isso que eu vou fazer por ela. E os outros que venham aí. Não é bem assim. O que eu puder fornecer para ela, eu vou colocar, eu vou trazer para ela. Seja na área médica, na área terapêutica, eu vou trazer esses profissionais até ela. Uhum. Entendeu? Então, assim, aí que eu vi a necessidade de eu ter um médico, prescritor de cannabis, que seria um cara parceiro, amigo, que a gente pudesse conversar de uma conversa aberta, sem aquelas consultas que demoram 20 minutos e eles me mandam embora com a medicação embora. Entendeu? E isso é muito legal que eu vim descobrindo na medicina canábica, que todos os médicos prescritores, eles retomaram um pouco daquele conceito, sabe daquele conceito do médico da família, Rafa? Que ele Uhum. conhece o histórico da pessoa, que ele sabe o contexto que a pessoa está inserida, que ele quer saber o que está acontecendo, que ele quer saber o que você pode inserir ou não, o que você tem feito, você tem feito, ele te cobra, porque ele quer ver o resultado também, porque ele sabe que só dar cannabis para a pessoa e deixar ela sentada no sofá não vai resolver,
A pessoa vai perder a esperança e vai abandonar o tratamento. E por a gente saber, e sem querer, e aí que se desprende a questão financeira, porque a gente não quer, quanto que eu vou ganhar falando sobre cannabis? Eu vou ganhar uma represália. Eu me arrisquei a isso. Eu ganho ban do Instagram, o Instagram me esconde, e eu aceito essa luta, entendeu? Porque a organização, a forma que é essa luta, de tão orgânica que ela é, de tão forte que as pessoas veem esse movimento acontecer, que é inerente eu pegar e falar, gente, minha mãe tá melhorando, mas é cannabis, e eu preciso falar disso para vocês. E aí chove dúvidas e dúvidas e dúvidas. As pessoas precisam descentralizar. Foi aí que eu tive a ideia da associação. Eu falei, cara, Associação Dona Miriam de Cannabis Medicinal. Acabou, eles amam a minha mãe. Eles precisam de um guia, eles precisam de alguém para falar assim, eu preciso de ajuda. Só que o que aconteceu? Eu abri uma porta que a demanda é imensa. Tem muita gente. Em 3 Você dias nem chegaram imaginava mais. que a demanda era tão alta, né? Eu imaginava que era alto, mas que a gente daria conta de atender todos. E a gente fez um formulário e tal, e a gente está lá numa fila de mais de um mês e não conseguiu atender todo mundo. Entendeu? O que eu venho tentando propor para essas pessoas, né? Junto com a formação da associação, eu não quis esperar. Porque assim, a minha mãe, Rafa, ela não tem mais 3 anos, 4 anos, 8 anos, 1 ano. Eu não sei mais quanto tempo a minha mãe tem. Então, ela não pode esperar uma decisão do presidente de escolher liberar a cannabis medicinal no Brasil, para você poder plantar em casa uma flor. Uhum. Isso é o maior absurdo que a gente vive hoje. A maior retaliação que a gente vive hoje é não poder plantar uma planta com uma lavanda no quintal da sua casa. E isso nem é a discussão, nem é a luta atual nossa, sabe? Um dia vai ser. E tem que ter feito parte. Subjetivamente, eu entrar nessa luta de estar nessa posição, aproveitar esse engajamento que as pessoas têm, que as pessoas veem que o bem está sendo feito. E eu falar, gente, sabe aquela maconha que você e tua família demoniza? Isso aqui é que está salvando a vida da minha mãe. Isso aqui que está fazendo um barco para a gente passar por tudo isso. Entendeu? É um barco que está fazendo a gente extrair resultados de todas as outras terapias. Entendam isso. Entendeu? Se libertem desse preconceito. E, cara, o bem, ele prevalece infinitas vezes mais o mal. O que o bem precisa é de um canal de transbordo. E hoje o nosso canal tem servido para esse transbordo de passar através da verdade, do dia a dia, que aquele demônio da maconha que hoje existe no Brasil não é bem assim. Ele é uma medicina, entendeu? Uhum. Por isso que não existe o uso recreativo, é o uso adulto, o uso consciente, o uso responsável que tem que existir. E só que isso está longe da gente discutir. O que a gente tem que discutir hoje é acesso à medicação. Eu preciso dessa medicação para minha mãe porque ela não tem mais 1 ano. Entendeu? Cara, eu vou falar abertamente, assim, vou falar na televisão que, gente, vai lá e consegue maconha com a biqueira lá e planta em casa. Ou faz extração em casa você mesmo. Posso comprar uma briga dessa hoje? Não posso ainda. Entendeu? Só que é uma luta que se eu abrir a boca necessariamente sobre isso, não necessariamente vai aparecer a polícia e baixar federal aqui na minha casa e levar preso. Porque eu tenho um laudo da minha mãe que tem uso, tem liberação. Se a gente quiser plantar aqui em casa, a gente já pode, entendeu? Só que eu vou entrar com um processo para a associação para ajudar essas pessoas. Enquanto isso não acontece, a associação promove esse acesso à consulta. Hoje uma consulta com um médico, Rafa, eu cheguei a pagar R$ 450 uma consulta. Por telemedicina. E de longe de falar que por ser telemedicina que deveria ser mais barato. Isso não é uma referência, entendeu? A telemedicina, pelo contrário, ele é muito mais eficaz, na minha opinião. O que você não consegue fazer o teste clínico, né? Lógico, mas isso você pode levar no outro médico. Mas que a telemedicina para acompanhamento, para exames, é maravilhoso. Agiliza muito também. Agiliza demais. Só que o preço, ele não precisa acompanhar, sabe? Tem que ser justo para todos. E isso é uma questão social, não é questão de telemedicina ou não, médico ou não, diploma ou não e especialista ou não. É coração. O médico que ele sabe da necessidade do uso de cannabis medicinal, que é uma esperança para as pessoas e que do rico ao pobre precisa dela, entendeu? Com acesso fácil, se pudesse aqui na vizinha que extrai o óleo para ela, legalmente, sem ter represália de ninguém, seria o projeto ideal das pessoas. Mas enquanto isso, a gente precisa fornecer ao menos uma consulta mais barata para as pessoas, e isso a nossa associação se propôs a fazer.
Só que, nem eu falei, existe a fila de espera até para conseguir essa consulta. Então tá quase SUS. Porque a demanda é muito grande e os operários são poucos. Só que é uma engrenagem que vai rodar. Aos poucos ela vai se ajudar. Porque quando a gente conseguir fornecer medicação, eu vou fornecer para as pessoas aqui da minha cidade. Porque a demanda aqui já é grande. Rafa, precisava de uma associação por bairro, Rafa. É verdade. Todo bairro tem uma É pessoa porque que cuida de alguém com Parkinson, que cuida de alguém com Alzheimer, que cuida de alguém com esclerose, que tem um filho. Todo bairro tem famílias assim, entende? tem uma menina agora aqui na live que falou que tem fibromialgia e ela toma. Assim, a gente não tem ideia, mas tem diversas doenças que o óleo da cannabis ele acaba sendo fundamental. Como eu falei, por exemplo, do meu irmão que tem autismo. Então, quer dizer, quantas pessoas, no mundo, que a gente não está falando só de Alzheimer aqui, quantas pessoas têm algum tipo de problema, algum tipo de doença que poderiam ser solucionadas ou amenizadas através da cannabis. Então, o que você está falando faz muito sentido, porque a sua associação também, cara, é importante você ter essa noção. Você não vai mudar o mundo, só que você vai mudar uma realidade de um grupo de pessoas. E você está plantando uma semente que é super importante, cara, para que outras pessoas se envolvam mais com o assunto e talvez criem essa mesma iniciativa. Então, esse pontapé inicial que você está dando é fundamental, cara, assim, porque alguém vai ter que dar. E você enxergou essa necessidade, esse espaço nesse momento. E aí, cara, me conta um pouquinho mais, assim, quais são esses planos? Assim, atualmente vocês ajudam a ter acesso a uma consulta mais barata, mas você quer chegar aonde com isso? Tá se encaminhando, eu consegui já o espaço físico para a gente poder plantar. Eu tenho parceria com floriculturista, porque assim, quando eu iniciei a ideia da associação, Rafa, eu falei, cara, eu quero ajudar as pessoas. Só que não é simples assim. Para ter uma associação, você precisa de um diretor médico, um diretor jurídico, porque o jurídico vai precisar ser bom, entendeu? Você vai precisar de um floriculturista, de um técnico, de um enfermeiro, não, de um farmacêutico. Você vai precisar de muita gente envolvida, entendeu? Só que essa é uma causa, como é uma causa apartidária, que todas as pessoas se envolvem, independente de ideologia ou não, elas se unem por esse propósito de ajudar as pessoas e a saúde sobressai até mesmo a prisão de alguém que, tipo assim, que se arriscou a plantar em casa sob contra a lei, mas eu tô ajudando a minha mãe. Calma, você não vai ficar preso, entendeu? A justiça, se você não estiver vendendo, é lógico aqui para, né? Mas se você faz isso hoje para tentar salvar a tua mãe, você está correndo atrás de um médico para você fazer a legalização do plantio, hoje o habeas corpus já te dá esse amparo. Então a associação vem também para trazer essa informação, sabe? De que, olha, Vitor, eu preciso plantar, eu tenho condições aqui de plantar em casa. Enfim, estou preparada. Já deu resultado, já deu resultado com o tratamento com óleo e agora eu sei que eu consigo plantar em casa. Então, você vai precisar de uma assessoria jurídica. E isso a associação também vai trazer, sabe? Esse respaldo. Às vezes dentro do própria trajetória que a pessoa vai fazer. Hoje essa pessoa que eu trago para mim na consulta, eu vou acompanhar ela depois. E aí, como é que está sendo esse tratamento? Está sendo legal para você? Vitor, deu certo, não sei o que, não sei o que. A gente pode chegar numa fase que a gente pode falar assim, cara, então vamos entrar com um processo judicial para você conseguir essa medicação importada através do município, do estado ou da União. Porque daí você chega para o SUS e fala, olha, o SUS, eu preciso tratar minha mãe com tratamento que a Anvisa já libera para importação, mas que custa um tratamento de 20 mil reais de 2 anos. E aí só que o cara fala assim, olha, ou você paga esse tratamento ou você me libera para eu plantar em casa. Pode ser? Aí o juiz, pela jurisprudência, isso tem acontecido, é um movimento inevitável. Por isso que eu te falei que independente do presidente que estiver comandando aqui o país, já é apartidário. A política já tem agarrado essa causa dos dois lados, esquerda, direita, centro. Então, por isso que é inevitável. O STJ agora deu uma decisão favorável por unanimidade para 3 pessoas plantarem em casa. Então, o advogado seu entra no juizado, o juiz que recebe aquele caso vai olhar na onde que teve jurisprudência, o cara tá lá, ele vai ter que olhar lá em Brasília, que deu unanimidade e ainda tem um parecer técnico lindo que os juízes fizeram. Então, essa corrida, esse fazer parte desse movimento, isso que me fascinou também um pouco nessa questão da cannabis, porque nós temos voz para falar de uma luta que vai transformar uma geração inteira.
Exato. entendeu? Com o conhecimento, com o entendimento, com experiência, com ciência, porque quem está fazendo ciência hoje, Rafa, são essas mais de 50 mil famílias hoje que têm acesso à cannabis medicinal e estão vendo resultado nas diversas patologias. Então, essa ciência que é inevitável. Isso é que é inevitável o juiz, o político olhar e falar, cara, eu vou contestar o quê? Se o médico está falando que não tem comprovação científica, essa é a comprovação científica que as pessoas precisam para fazer isso acontecer. Por isso, a minha tranquilidade em falar abertamente que eu fui atrás, eu consegui uma florzinha de boa qualidade, sabe? Fiz a extração em casa, atestei o resultado e não fiz mais a extração. Eu fui atrás de conseguir por uma associação, entendeu? Uhum. Mas e as pessoas que não têm condição de dispor de 300, 400 reais por mês numa medicação, sabe? Que é a grande Entendeu? maioria da população. É a grande maioria da população. Quem É dispõe, complicado. beleza. E mesmo quem dispõe, hoje não tem. Ah, eu disponho, eu vou lá. E a parcela das pessoas que dispõem e a parcela das pessoas que buscam. Exato. Entendeu? E Então, porque, assim. além da pessoa não ter o dinheiro, como ainda existe muito tabu e pouca movimentação, a informação ainda fica muito seleta em um determinado grupo. Então, a pessoa que tem menos instrução, que não tem uma condição de vida assim tão boa, às vezes ela não sabe nem aonde procurar direito sobre isso. Às vezes é tão difícil de ter acesso às informações certas para essas pessoas que elas até desistem, falam assim, não, eu vou seguir o tratamento convencional. Então tem o problema do dinheiro e tem o fator também de que a gente precisa ter mais gente falando sobre isso, mais Justo, pessoas engajadas na pauta. Por isso eu acho que justo. é super relevante, cara. Assim, também queria deixar também o nosso canal aberto, cara. Sempre que você quiser divulgar, precisar de ajuda para alguma coisa, para falar sobre o tema, para compartilhar alguma coisa, você pode contar com a gente, que a gente super abraça a causa também. É Tá? isso, a gente vem fazendo história fazendo isso, porque a gente está passando por uma fase de transição dessa mentalidade das pessoas para com essa medicação, para essa medicina revolucionária, e que é muito legal a gente saber da verdade hoje, antes de todo mundo, infelizmente, mas que a gente está fazendo parte dessa propagação da verdade, trazendo pessoas sérias, trazendo pessoas que já passaram por essa experiência, trazendo pessoas desse grupo seleto que você disse, porque está na mão. A verdade está na mão de quem? Está na mão do diplomata, está na mão da pessoa que tem o diploma na mão, está na mão da pessoa que tem o conhecimento, que detém a riqueza, que detém o poder. Mas o que eu trago? Eu trago pessoas rebeldes de dentro desse poder. A gente traz advogados que falam abertamente sobre cannabis medicinal. Eu trago pessoas para conversar, eu trago médicos para conversar na associação e aqui no meu Instagram, principalmente, justamente porque eu senti que o que falta nas pessoas é só informação. Só e somente só informação. Exato. Você entendeu? Me faz um favor, Vitor, coloca o arroba da associação aqui nos comentários, Uhum. para as pessoas poderem seguir também. Eu estou vendo que tem várias pessoas com muitas dúvidas sobre isso, porque é um assunto que desperta não só curiosidade, mas também interesse em pessoas que precisam, de fato. Então sigam a associação da Olha Dona lá, a Miriam. Dona Miriam Cannabis. Legal, o Vitor postou aqui. Sigam e qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato com a associação, né? Que aí vocês vão poder depois destrinchar isso, explicar mais no detalhe, mostrar conteúdo, porque é super importante mesmo, de fato. É isso. A associação ela vai crescendo aos poucos porque a gente precisa fazer a roda girar, aumentar o número de pessoas que conseguem atender, tá ali na frente atendendo, esclarecendo, tirando as dúvidas das pessoas, porque um pouco da associação serve desse acolhimento, né? A associação tem que fazer esse acolhimento da família que chega perdida. Não é só chegar lá para marcar consulta, ela vai ter que fazer uma triagem e um entendimento e um nivelamento, pelo menos, né? Então, através disso que eu quero trazer para essas pessoas, seja em lives gravadas que eu coloco lá na associação, entendeu? Poxa, pode chegar lá na associação e perguntar? Pode, mas assiste a live antes, sabe? Investe, doa o seu tempo para o conhecimento, porque não é só num jogo de perguntas e respostas que a gente vai chegar no que a gente precisa. A gente, às vezes, precisa ouvir informações que a gente não sabia que a gente precisava saber dela, né? Mas que, de fato, vai estar numa live, que o médico vai conversar sobre isso com você, que é uma pessoa que você confia. Já se você não confia num filho que não tem formação médica, pode confiar no médico, porque eu confio em um médico e ele vai falar abertamente sobre isso. E é isso que eu quero proporcionar para as pessoas, essa verdade,
através dessa visão das pessoas que têm essa credibilidade, médicos, advogados, juízes, que possam falar abertamente sobre isso, entendeu? Então a associação está aí para isso aí, para a gente falar sobre esse assunto abertamente, sem preconceito, sem ligar para o que o Instagram vai derrubar a gente ou não. E assim, a gente já está caminhando aqui mais pro final. Essa live acho que foi a mais longa que a gente fez até hoje, mas o Foi papo massa. o papo tá tão bom, Vitor, assim, sendo bem sincero, vai passando o tempo aqui, a gente nem repara, porque eu tento deixar aqui a coisa bem fluida mesmo, né? É pra gente poder bater papo e deixar rolar. Sim, pô. E eu queria que você trouxesse uma reflexão mais para esse final de live, assim, quais foram as principais lições assim que você tirou disso tudo, cara? Assim, do Alzheimer, desse momento com a sua mãe. Porque o título que eu coloquei para essa live foi Alzheimer, Desafios e Lições, né? A gente falou sobre vários desafios, a gente falou também já sobre algumas lições, mas eu queria que as pessoas que estão aqui até essa hora, né, que pô, já está avançada a hora bacana aí, mas as pessoas que ficaram até aqui, que tiveram essa consideração, saíssem com uma lição aqui, pô, bacana mesmo. Olha, a primeira coisa que vai ser transformada para que de fato a gente consiga ter uma visão no fim do túnel, uma luz no fim do túnel, é a nossa transformação de dentro para fora. Eu tive que desconstruir tudo o que eu imaginava que eu era. Eu achava que eu era paciente, eu fui testado a paciência e eu descobri que eu não tinha paciência e aquilo eu precisava trabalhar. Olhar a doença como uma oportunidade de autocrescimento e autoconhecimento fez com que eu fizesse essa jornada não só pela minha mãe, mas por mim também. Porque eu sei que essa roda de semeadura que minha mãe está semeando e agora nesse momento eu estou semeando, eu comecei a olhar de uma forma que a semeadura já começou a cair em terrenos ali do lado. Meu filho já tem começado a entender essa doença, evoluiu junto comigo demais. A minha afilhada evoluiu demais. A minha família se uniu como nunca. Entende? Então, é um desafio você desbloquear alguns traumas. Por exemplo, se você ficar preso ao pensamento de que os teus irmãos não ajudam, a tua família não ajuda financeiramente, ou por visita, ou nem aparece. Se você ficar preso a esse sentimento, você pensa ele enquanto você está na trincheira. E pensar nisso enquanto está na trincheira não faz o menor sentido. É desgastante, te tira toda a energia necessária para cuidar daquela pessoa. Transforma a tua energia para cuidar daquela pessoa. Então, muito cuidado com o que você pensa de si mesmo. Com como você tem agido e como que você pode agir melhor de amanhã para frente. Se hoje foi ruim, amanhã pode ser melhor. Se amanhã não foi legal, no outro dia pode ser legal. Todo dia, e o Alzheimer é uma oportunidade como essa. Você tem a chance de conquistar aquela pessoa todos os dias. Porque ela esqueceu aquele mal que você fez ontem. Ela lembra da energia. Na hora que ela chegar naquele lugar que aconteceu ou algo que não foi legal e que você se arrepende de coração, em algum momento você vai perceber que se você mudar a sua forma de agir, em pouco tempo você reverte. Então a lição que eu tenho para mim todos os dias é essa. Quanto melhor eu for todos os dias, mais a bondade vai voltar. Mais essa semeadura eu vou começar a colher agora. A semeadura ela é agora, não é para o futuro. Eu estou plantando e colhendo o tempo todo. O meu filho me diz eu te amo para mim todos os dias. Eu estou colhendo o tempo todo. Entendeu? Então, essa conexão que a doença, e a gente vê de uma forma muito pejorativa, né? Que é só uma escuridão, e a gente pensa que quando a gente está do outro lado, a gente não quer entrar. E quem está lá do outro lado não consegue voltar para você e falar, cara, é muito difícil. Quem volta, quem está na margem desse cuidado, assim, fala para você, cara, é muito difícil. Meu Deus. Só que eu entrei lá no meio daquele jardim, cara, mal cuidado, talvez, e eu, só pelo fato de arrumar o jardim, o meu e o dela, a coisa mudou. Aí eu fiquei num lugar onde eu falo, cara, cadê aquela maldade toda que existia, que as pessoas falam que existia? Eu não encontrei dentro de mim. Por não encontrar dentro de mim, a minha mãe também me sofreu. Ela refletiu o que eu estava sentindo. Então, a primeira libertação, antes de pedir a cura, antes de querer a cura da pessoa que a gente está cuidando, é querer a nossa cura. Porque a gente sabe as fases do Alzheimer. Eu sei quais fases que minha mãe vai passar.
ela vai para a cadeira, ela vai para a cama, ela vai... Tanto faz. Mas o que eu vou fazer comigo e com ela durante o caminho é o que vai definir todo esse processo. E é isso que eu aprendi, é isso que eu aplico todos os dias. Hoje já não tem mais tanta cobrança de mim para mim mesmo, porque o caminho ou você bate a cabeça, mas chega uma hora que você tem que parar de bater a cabeça. Senão você vai ficar louco. Então, você tem que, de certa forma, você tem que curtir a jornada, você tem que aproveitar os momentos com ela. E assim, o que eu vejo é que muita gente, em vários aspectos da vida, está muito preocupada em colher. E você falou uma coisa muito bacana, que é você plantar e colher. Então, como eu costumo dizer para as pessoas, uma mão você planta e com a outra você colhe. Você não pode querer colher só com as duas, senão isso nunca vai dar certo. Então, cara, eu vejo que você faz do limão uma limonada. Você pega uma situação que era para ser caótica e confusa na sua vida, só que você transforma isso de uma forma leve. Você consegue levar isso para as pessoas através da arte, que é se comunicar. Então, cara, eu queria dizer que eu sou muito fã seu. Inclusive, teve uma live sua que eu vi que você tocou uma música que você fez, né, para Dona Miriam. E eu queria que nessa live de hoje, se possível, a gente pudesse concluir com você tocando, apresentando essa música para as pessoas. Ah, que legal. Já, cara, coincidentemente tem um violão aqui. Ó, que coisa. Poxa, cara, manda ver aí, cara, porque você é um artista, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa que eu desejo tudo de melhor na sua vida. E antes de você encerrar com essa canção, eu queria só agradecer imensamente, não só a você, mas todo mundo que participou dessa live e dizer que, cara, Dona Miriam, você, todo mundo tá nas minhas orações. Eu espero que tudo de melhor aconteça na vida de vocês. Beleza? Amém, cara. Cara, obrigado pela oportunidade, sabe? Foi, assim, incrível a gente poder bater esse papo, eu poder falar um pouco mais disso abertamente. E nós, cuidadores, a gente precisa se expor, precisa falar. A gente precisa falar da nossa realidade para que a gente não viva uma realidade que a gente quiser criar. Porque se a gente quiser ser mal na nossa realidade, tá tudo certo, ninguém vai nem ficar sabendo, porque as pessoas não necessariamente se interessam em saber, viu, como é que tá? Ai, tá tudo ruim, aí a pessoa já fica tipo, não, cara. Então, se você souber que tá tudo bem dentro de você e dentro de casa, quando a pessoa te perguntar, tá tudo bem? Tá tudo bem. De fato vai estar. Essa música aqui, cara, eu fiz ela em 2020, no início da pandemia. E era como se fosse eu recebi essa música assim como um download que eu fiz no meio do banho. Eu comecei a cantar ela e eu falei, nossa, cara, que música legal, mas eu não conheço essa música. E aí falou, essa música é sua, eu tô te passando, anota aí. E eu, caramba! E comecei a ouvir essa música e cantar na minha cabeça, e eu cantei no banheiro e tal, eu tomei um banho demorado tentando decorar a música. Pra eu sair do banheiro e já anotar. E aí foi o que aconteceu, eu anotei rapidão, aí eu falei, Deus, isso é um recado para as pessoas, eu entendi, vou passar para elas o mais rápido possível. 2 anos depois eu viria cuidar da minha mãe. E aí, cara, essa música fez todo sentido. Por quê? Eu cantei ela pra minha mãe, eu nunca tinha cantado ela pra minha mãe. Eu cantei ela e falei, mãe, essa música é minha. Mano, a minha mãe cantou. Sério, velho? A minha mãe cantou, eu tenho vídeo, foi numa live minha mãe cantando. Não tem como eu mentir, porque foi no meio de uma live. E aí, velho, eu falei, entendi. Era pra mim. Era pra mim, beleza, já saquei. Era pra mim e pra minha mãe. Essa música se chama Tempo de Aprender. Não subjetivamente, é um tempo que eu tenho aprendido muito. E esse nome eu já dei pra ela quando eu fiz. Então, tipo assim, fechou a chave com chave de ouro, sabe? Nossa, que bom. Daquela final. Normal, né? A Deus faz tudo na hora certa. Faz tudo na hora certa. As pessoas que vêm aparecendo na nossa vida, é tudo no momento certo, cara. E essa música fala justamente sobre ter calma, que é um processo que a gente precisa passar. Quando tudo isso for passado e o hoje for só uma história pra contar, eu estarei esperando por ti. Quando a oração chegar ao céu, a tua bênção logo vai chegar como o sol,
e eu estarei esperando por ti. Não tenhas medo de errar, não tenhas pressa pra agir. Até mesmo eu que nunca errei, numa cruz morri por ti. É tempo de aprender, é tempo de crescer. Eu só te peço um pouco mais de calma. Eu estou curando sua alma. Me conte o que aprendeu, me mostre o que viveu. Eu não vou olhar o teu passado, não importa se fez tudo errado. É tempo de aprender, é tempo de crescer. Eu não vou olhar o teu passado, não importa se fez tudo errado. Me conte o que aprendeu, me mostre o que viveu. Eu não vou julgar o teu passado e caminharei contigo lado a lado. Você e eu. Olha só. No caminho você aprendeu. No caminho a gente aprende, velho. É só isso. É muito louco. Cara, incrível. Tenho certeza que todas as 140 pessoas que estão assistindo a gente agora estão em casa batendo palma agora. Que emoção, que emoção. E, Nossa, cara, você tem que estar, cara, você tem que estar no The Voice, você tem que estar em... Que voz é essa? Cara, onde ele chamar eu vou, velho. É muito assim. Onde ele fala, vai. Eu tô indo, tô indo. Cara, eu vou arrumar um empresário pra você aqui em São Paulo, cara. Pera aí. Eu tenho público aí. Eu vou fazer show pra ir. Me ajuda. Eu vou vou fazer uma ponte aqui, cara. Pelo amor de Deus. Faz que eu levo a Carol, levo minha banda, levo o que for preciso. Levo até a Dona Miriam pra fazer palestra. Pô, show de bola, cara. Que legal. Cara, obrigado de coração. Pode contar comigo se você precisar. Ó, meu pai na live, cara. Esse cara aqui, ó. Carlos Nascimento, 430. Esse cara é Sério? meu pai. Carlos, Ele falou, ele é meu filho. Seu filho é um exemplo de pessoa, cara. Você tem que ter muito orgulho do seu filho, porque, pelo amor de Deus, cara, é fera. Meu pai é fera demais, velho. Que legal. Cara, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela sua audiência aí, que maravilhosa. Os cuidadores que já me seguem também, os cuidadores aí, as pessoas familiares que me seguem também, que estão passando por essa situação e encontram no nosso canal uma ilha, sabe? Que eles podem falar, velho, me ajuda. E aí não é só me ajuda, eu só vou te acompanhar aqui que tá tudo certo, entendeu? E tem sido muito gratificante. Vamos fazer uma pose aqui pro pessoal tirar um print, dar um sorrisão. E marca a gente nos stories, e bota qual foi a lição que você aprendeu hoje nessa live, marcando a gente, que a gente vai repostar todo mundo lá. Bota legal, lá, olha lá. Boa! Show de bola! Meu pai saiu no print, hein, pai? Aí sim. Valeu, gente. Vocês me marcam lá que a gente aparece. Cara, beijo grande, Rafa. Obrigado, Vitor, um abraço. eu vou deixar essa live salva. Se puder colocar na sua também lá, cara, vai ser show de bola para todo mundo. Como colaborador que eu aceito lá, sem problema. Vai ser um prazer e quero te conhecer pessoalmente, viu? Vamos agilizar isso aí. Na hora que vier em São Paulo, dá um toque aqui que tamo junto. Legal. Grande abraço, Um mano. abraço. Fica com Deus.